Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Destravando Mike. Hoje eu tô aqui com o Lucas Calisto, o empresário e dono da Stand Up Comedy Brasil. E ele veio aqui porque ele tá expandindo o negócio para os Estados Unidos. E ele trouxe, as últimas pessoas que ele trouxe foram os 4 amigos, né? 4 amigos. E ele vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Eu tô tão feliz que você tá aqui, tão feliz. Pô, imagina, tão cara. Feliz. Obrigado eu pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui. E, pô, uma honra poder conversar contigo, explicar como foi, das diferenças que são, né? Que é de lá e daqui, que é bem diferente. Então, muito gostoso, prazer todo meu. Ai, obrigada. Pode perguntar, fica à vontade. Cara, eu ia te falar porque, assim, eu acho que isso é uma das coisas que mais me surpreendeu. A minha mãe sempre foi apaixonada por teatro. E aí eu acabei pegando um pouco isso dela, né? Minha mãe também sempre leu muito, então eu lia bastante. E aí eu fui no primeiro... E eu adoro stand-up comedy. E o primeiro stand-up comedy que eu fui aqui foi do Leandro Hassum. Cara, e eu fiquei surpresa com como a infraestrutura do lugar era péssima. Eu fiquei esperando que eu ia vir nos Estados Unidos no teatro, ia ser aquele negócio de filme, assim, sabe? Tipo, ópera. A cadeira, ela é aquela cadeira, tipo, eu não sei nem, não é nem de bar, é aquela cadeira que se abre, assim, de plástico. E eles botaram tudo ali e eu fiquei assim, gente, que é isso? Até pra stand-up comedy de gente, tipo assim, americana, que eu já fui, é assim, não tem infraestrutura. Você sabia disso quando você foi começar as coisas aqui? Cara, sabia por 2 questões. Que lá no Brasil também tem muito disso. Tem? Mas aí, eu não tô falando dessa produção do Hassum específico, não sei quem que fez e tal. Mas isso é muito mal de produção. Porque as pessoas sabem que é fácil levar. Por quê? É uma pessoa normalmente, no máximo, às vezes com um produtor, não tem cenário. E as pessoas pecam achando que por isso pode ser em qualquer lugar. E não é. Então, assim, é muito mais... o que eles pecam é muito mais na experiência pro público do que pro artista. Porque o artista não precisa de nada mesmo. Precisa de um bom som, uma boa luz, alguma coisinha no camarim para comer, não precisa de nada. E as pessoas pecam porque esquecem que quem tá pagando tem que ter uma experiência, não é só assistir. Então isso é muito comum lá. E aqui eu soube também que era assim. Por isso, inclusive, que eu nunca pensei em vir antes. Entendi. E quando me convidaram com uma ideia de falar, cara, vamos fazer algo de excelência, eu falei, bom, aí eu topo fazer. Porque para você sair do seu país, onde você já está numa zona de conforto boa, eu quero dizer, não de modo pejorativo. Para você ir para um outro país, para fazer algo, para se queimar ou para ser ruim, né? Então eu pedi até inclusive algumas garantias na época, quando eu falei com os meninos. Eu falei com o Alex, que é um dos sócios, porque os 4 amigos são 5, na verdade. Porque tem o Alex, que é sócio dele. Ele fica na sombra. O fica empresário. escondido. Ele é o coração do negócio. Era um monstro trabalhando, assim, sabe? Ele é incrível. E aí eu falei com ele, ele falou, Lucas, não vamos, é fria, tem muita coisa ruim lá, assim, por causa disso. De pessoas que não levam a sério a experiência do público. Também do artista, claro, porque normalmente se faz turnê aqui, então é muito cansativo. As pessoas acham, trabalho 1 horinha só no palco, é muito fácil. Só que a logística, a parte física, a parte mental, de viagem, isso aqui é muito cansativo. Mas 1 horinha só no palco também, para criar um conteúdo que deixa uma pessoa engajada 1 horinha também não é fácil. Até porque tem muito stand-up comedy que trabalha com prop, né? Eu sempre lembro daquele vídeo do Afonso Padilha, que ele vira a cadeira e ele fala que a menina foi desmaiar. Que a menina desmaia. Você nunca viu esse vídeo? Não. O Afonso, ele conta... Deixa eu te dar aliás, uma coisa muito ruim de se falar. Eu sou um péssimo consumidor de stand-up. Jura? De verdade. Eu péssimo. adoro. Pois é. Eu péssimo adoro. Consumidor. Tipo assim, vídeo de YouTube e tal. Acho que é por TDAH. Hoje tá na moda falar que é TDAH, né? Eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Então, pra eu parar pra assistir... Gosto muito de teatro, assisto ali de teatro, mas de vídeo, cara, é muito raro. Quando aparece na timeline eu tô à toa e tal, então tem muitos vídeos que você viu? Eu falei, cara, não vi. Como assim você trabalha com isso? Cara, não vi. Cara, eu acho que eu nunca fui muito de comédia, tipo de filme, assim, essas coisas, mas depois que começou o stand-up, eu comecei a me apaixonar. Porque eu acho que a vida, às vezes, ela fica muito pesada. E aí eu não gosto de assistir uma coisa que é, tipo, muito séria, sabe? Eu falo assim, cara, já tem tanta coisa. Eu trabalhava no escritório de advocacia, eu particularmente não amava meu trabalho, mas eu trabalhava. E aí, quando eu chegava em casa, eu não queria mais ficar vendo
coisa de documento, de estudar, ainda estava fazendo faculdade, trabalhava no restaurante com os meninos, não sei o quê. Eu chegava em casa e falava assim, cara, eu quero desligar a minha cabeça. E aí eu botava alguma coisa de comédia, eu queria rir, tipo, não precisava nem ser um negócio que me fizesse rir, mas só de ter uma conversa leve era muito bom. Mas, Helena, essa que é a função da comédia. Muita gente acha que é muito supérfluo, porque é só falar bobagem e o povo ri. Na verdade, é muito mais do que isso. Tipo, eu, lá no Brasil, a minha empresa, na verdade, ela é 90% de evento corporativo, evento de empresa. Que ela tem exatamente essa função, que ele é um quebra-gelo, e não quebra-gelo, às vezes é um quebra-gelo só bobo mesmo, foi muito cansativo, muito treinamento, muita palestra, e às vezes é só uma bobagem, só para quebrar o gelo mesmo, mas na maioria das vezes a gente trabalha com cultura organizacional, porque quando a pessoa está ali cansada, com cabeça quente, ninguém gosta de evento corporativo, evento de empresa, é um saco. Então, você tem que se comportar, tem bebida à vontade, mas você não pode beber. Exatamente. Você não pode... Pô, e te acordaram às 7 da manhã para começar a palestra às 8 e vai até às 10, sabe? E aí no final ainda chega e fala assim, não, você não vai poder ir dormir não, que tem um comediante aqui. Cara, os caras nem querem saber. Então, assim, é um trabalho difícil. E a função é exatamente as pessoas quebrarem esse gelo para poder absorver, além de espairecer o que está acontecendo. Às vezes a empresa, a gente já cansou de ir em evento que era para passar resultado ruim de empresa. A gente teve um péssimo semestre, que não sei o quê. A culpa é de vocês. Cara, teve um que foi assim, a gente fez com o Vitor Sarro, que é maravilhoso. Abraço pro Vitor, de uma empresa. A gente viu que estava uma coisa meio exaltada, assim, a gente no camarim. Aí saiu assim e tal, falou, e começou a ouvir. E o cara gritando, a gente teve um péssimo resultado, e vocês que fizeram isso, que não sei o que, não sei o que. E aí tinha o seguinte, eles iam ganhar um prêmio. Eles iam ganhar um prêmio de uma viagem para Espanha, para algum lugar da Europa. E era casal. Foi por causa disso, e a gente não vai conseguir dar a casal. Então a gente vai dar prêmio só pra pessoa. Pô, eu sou casado, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Aí falou, não vai ter que ser isso. Aí chegou um cara, levantou, tomou o mic do presidente da empresa pra poder falar. Falou, quem que vai querer que faça? Cara, um caos. E o Vitor falou, mano, como é que eu vou entrar nisso agora? Aí eu falei, bicho, é a tua função. Vai lá que você vai ter que, a gente tá aqui pra isso. Se vira. Eu acho não, eles sabiam que ia ser algo pesado e colocaram a comédia pra ter essa quebra de gelo. E aí o Vitor, ele pra mim, um dos caras mais geniais da comédia, assim. O Vitor ele ainda é muito pequeno pro que ele vai ser ainda, cara. Ele é um cara incrível. Ele tem um jogo de cintura. Ele gosta muito desse humor de quinta série, aí parece que ele é só isso, mas assim, ele é de uma genialidade, uma engenharia absurda. E aí ele chegou no palco e tal, e aí subiu já falando, gente, que clima bom que eu subi aqui, não sei o quê. E aí todo mundo puta disse, cara, pera, deixa eu entender uma coisa aqui. Vocês vão, eu acho que era Ibiza, era uma coisa assim, sabe, bem... Eu tô com a mão na câmera toda hora, gente, já peço desculpa. Aí ele... Eu falei, deixa eu ver se eu entendi. Vocês vão pra Ibiza, sozinho, e vocês estão querendo levar a esposa. É sério isso? Não é possível, não sei o quê. Eu falei, cara, se tivesse casal, eu ia dizer pra mim que, ó, infelizmente, teve só um, não vai dar, que não sei o quê. Cara, isso... Já melhorou o clima do lugar. A ponto do presidente chegar depois, tipo, com o olho cheio d'água, no camarim, abraçou ele, falou, cara, muito obrigado, porque, tipo, a minha cabeça tava em jogo também, porque o conselho tava em cima e não sei o quê, e eu tinha perdido a minha equipe. E ali você conseguiu, tipo, baixar aquele clima ruim e tal. Então essa e eu tenho certeza que todo mundo saiu de lá muito mais tranquilo do que chegou. Então é o que você falou, a função da comédia é essa, é a hora que você chega em casa cansada, você vai ver alguma coisa para espairecer, ou bobagem, ou algum que te faz pensar mais, sabe? Então essa que é a nossa função. Porque tem aquela comédia também que é uma crítica, né? Tem vários comediantes que fazem essa crítica. Eu não sei se você conhece, tem uma menina na internet que ela faz o Mundo Invertido. Você falou que você não acompanha muito. Ela faz como se, na verdade, ela critica muito machismo, né, no caso. E ela faz vídeos como se a mulher fosse a espécie superior. Genial. Eu acho que eu já vi isso sim. Você sabe o nome dela, não?
Cara, eu tava tentando lembrar pra poder te falar. Eu acho que eu já li isso sim. Mas Genial. ela fala que é uma deusa, que tipo assim, que na verdade Deus é uma deusa. E aí ela fala assim, eu pego, o homem tem pingola, a pingola para de funcionar depois de um tempo, a minha funciona pro resto da vida. Você acha que quem que foi feito pra ter relação e ter prazer? Quem que você acha? Foi a mulher. E esses caras aí ficam aí, todo coisa, é muito... tipo assim, não é uma comédia, mas é uma coisa que faz você, tipo... te criticar. E vai um monte de homem lá falar assim, você é uma safada, não sei o quê. Mas é por quê? Porque tá funcionando, tá ferindo, exatamente, né? Tá tipo assim, a pessoa que não acha graça, que se incomoda, é porque tá ali sentindo. E ela se mostra ali, a hora que ela critica ela tá se mostrando que ela tem razão no que ela tá falando. Exato. Então, e essa função de crítica social também é muito legal. Teve muita mulher fazendo e apanhando. Porque, nossa, né? Bruna Louise, tadinha. Eu fico. Apanha Cara, muito. eu já vi, e eu vi um comentário, tipo assim, o pessoal falando assim, ela fala muito sobre a vida sexual dela, não sei o quê. E aí o pessoal fala assim, eu já vi comentários de mulheres assim, falando, cara, o Afonso Padilha fala sobre a vida dele A vida toda o tempo todo. E todo mundo ri, todo mundo acha graça. E aí, porque ela é mulher, as pessoas não acham engraçado. E isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Você sente dificuldade, assim, agora lá no Brasil, né? Você acha que você não trouxe nenhuma mulher pra cá pra poder fazer comédia? Você acha que, tipo, tem muita dificuldade ainda, mesmo com esses grandes nomes, assim, tipo, a Bruna Louise é um grande nome da comédia, né? Você acha que ainda tem muita dificuldade? A Camila Paiva também, que ela faz um podcast também, ela também é uma comediante, né? E ela fala que, tipo assim, ela quer estar ali no meio e ela consegue hoje em dia, mas também foi um caminho muito maior do que os meninos tiveram, por exemplo, por ser mulher, né? Mas é muito fácil, é só você ver quantos homens fazem sucesso e quantas mulheres fazem. Quando a gente pensa em mulher que faz sucesso, você pensa na Bruna e você vai ter que demorar para você procurar uma outra que faz. E é por falta de qualidade? Não pode ser. Não é. É possível que a mulher nasceu tão inferior assim de capacidade, não faz nenhum sentido. Então, assim, é muito, muito mais difícil para a mulher. Primeiro porque tem esse estigma já, que todo mundo, por ser um espaço já dominado por homem, como muita coisa, como quem narra futebol, por exemplo, os caras cansam de falar, a mulher narradora é muito ruim. Cara, não é ruim, é que você não está acostumado a ver isso, você só vê a vida inteira, então você tem a tendência a achar ruim. Com mulher que faz comédia é a mesma coisa. É bem o que você falou, todo mundo critica a Bruna, porque só fala de sexo, não sei o quê. Mas os caras fazem isso a vida inteira. O tempo desde todo. As piadas, sabe? De Toledo, sabe? O tempo todo. E a Bruna é outra também, que é bem genialzinha, viu? Ela sabe, a Bruna não fala, não é que ela não tem repertório e fala. Não, a Bruna é outra que ela é muito engenhosa, assim. Eu lembro que a gente estava vindo de um evento em Natal uma vez, e ela estava começando a dar o boom, assim, porque a Bruna teve uma história que ela começou na comédia em Curitiba e aí era muito difícil a cena, aí ela foi fazer uma temporada com a Kéfera, aí ela ganhou muito, bateu 1 milhão de seguidores quando não era comum ainda, e aí a hora que acabou ela foi pro stand-up, só que o público dela do Instagram era tudo criançada, aí ela teve que remar de novo para tentar fazer e tal, e aí ela começou em São Paulo. Quando ela começou a crescer, aí eu tava perguntando, Bruna, onde é que você quer chegar, onde é que você vai? Porque a Bruna, além de tudo, ela é bem autossuficiente, assim, sabe? Se você fala pra ela, não, você não vai, você não pode. Ela falou, posso sim, eu vou sim. E aí ela começou a me contar do primeiro solo dela, acho que já tava no ar e tal. E eu comecei a ouvir ela falando, eu falei, cara, essa menina sabe muito bem onde ela quer chegar. E aí ela começou a me mostrar, ela já tinha o segundo solo e o terceiro solo, o nome e por que seria, um era... sequência era desbocada, deslocada e não sei o quê, sabe? Mas todos tinham uma sequência lógica de carreira, assim. Então, eu falo, cara, é genial. Então, assim, por que fala que mulher não tem graça? Não só tem graça, como sabe lidar com carreira até muito mais, às vezes, do que homem, porque tem que remar mais. Mas isso é uma coisa que eu acho também que é um preconceito muito da sociedade no geral, da mulher falar sobre a vida e a relação que ela tem, né? Eu, por exemplo, meus amigos falam assim, você é sempre maluca, você sempre traz uns assuntos assim, mas é porque a minha mãe é uma pessoa muito diferente. A minha mãe, por exemplo, a gente nunca teve roupa dentro de casa. A gente sempre andou pelada. A minha casa era a casa do nudismo. E essa questão de, tipo, ter que usar roupa... Eu nunca tive esse problema, assim. Não é que eu fico pelado na frente de todo mundo, mas eu nunca tive problema. Tipo, minhas amigas tinham um negócio de... não, você tá me olhando, virava. Eu falei, eu tomo banho conversando com as minhas amigas. Ela tá sem roupa embaixo do gente, tá.
Não, mas eu sempre tive essa liberdade, a minha mãe sempre teve também. Então a minha mãe nunca teve. Quando eu era nova, minha mãe falava assim, eu nunca gostei de lavar louça. E aí a minha mãe, ela às vezes até, eu acho que às vezes ela até passa, mas me deu uma, tipo, normalizada nesse sentido. Porque, tipo, eu com 8 anos, 9 anos, minha mãe falava, vai lavar louça. Eu falava assim, eu tenho nojo de lavar louça. Eu falava assim, tenho nojo de lavar louça, eu quero ver quando tiver que chupar se você vai ter nojo. E eu ficava assim, vou sim, sabe? Sim. Tipo, eu ficava, cara, lógico, criança, né? E a minha mãe sempre foi muito aberta, assim. Então, tipo, pra mim, eu pergunto coisas, igual eu te falei, eu pergunto as coisas, eu falo sobre as coisas, sem essa maldade, porque eu nunca... Na minha casa era normal, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que eu não vejo essas coisas, mas eu acho que muita gente tem, né? Tipo, não é normal uma mulher se vangloriar por ter uma vida sexual ativa, ou nem com um marido, nem casada, né? Então, essa é uma coisa muito louca. E outra coisa que eu pensei também, que a gente falou do Leandro Hassum no começo, tem muita gente que tem essa coisa de, tipo, o gordo é engraçado. Aí, tipo, o Leandro Hassum perdeu o peso, tá mais saudável, ele tá sem graça. Cara, é a mesma pessoa. Você que botou na sua cabeça que porque ele era gordo, ele era engraçado, né? Verdade. Tipo, o Afonso Padilha é magro e ele é engraçado. Thiago Ventura também. Então, tipo assim... É porque você... Cara, pra mim, todos os pudores são por questão de costume. Voltando ao que você falou, você nunca teve essa questão de pudor com nudez e tal, porque você foi acostumado assim. Então, todo mundo que critica a mulher no palco, não sei o quê, porque não está acostumado com isso. E se não está acostumado, aí vem a importância de pessoas como a Bruna, de abrir essa porteira, e a Bruna é de uma importância, assim, pra comédia absurda. Goste ou não do tipo de humor, não é sobre isso, porque eu acho que o humor, tipo de humor é gosto pessoal, e tá tudo bem. Mas a importância que ela tem é absurda, porque as pessoas vão começar, já estão, e vão começar a normalizar ver mulher falar no palco, coisa que homem sempre falou. Até você não achar estranho. Como isso de gordinho também, do Hassum, que as pessoas acostumaram com aquela figura gordinha que era gorda, né? Gordinha não, que era engraçada. E agora estão tendo que reparar no texto dele sem aquela muleta, entendeu? Então tudo é questão de costume. Por isso que a comédia tem essa importância social que você falou. Seja por questão racial também. Pô, quantos pretos que você vê no palco falando sobre racismo. E é engraçado, porque eles têm não só de ter lugar de fala, mas porque é realidade, assim. Então, a gente escuta aquilo, a gente ri, porque está num palco de comédia, mas você fala, cara, é uma realidade que eu não fazia ideia e que isso acontece todos os dias. Então, é muito legal você perceber isso através da comédia também. É muito bom. Tem um cara aqui nos Estados Unidos, não sei se você conhece ele, mas deve conhecer, que chama Matt Rife. Ele é um cara que explodiu e ele é novinho, ele não tem nem 30 anos ainda. E ele tem uma pegada muito diferente da maior parte dos comediantes. O trabalho dele com o público é genial, assim, te aconselho muito a assistir ele se você tiver interesse, porque o cara, ele é muito genial. E todas as pessoas, vai gente com autismo assistir ele, vai gente, vai cadeirante, e ele brinca com a pessoa, mas ele faz umas piadas, assim, que a pessoa tá rindo, tipo, a plateia às vezes fica em silêncio, tá só a pessoa rindo, porque ela se sente inclusa. E aí, tipo, ele brinca, às vezes tem gente que é surda, e aí tem o cara lá fazendo coisa, ele pergunta assim, pra quem que você tá fazendo isso aí? Aí ele olha pra pessoa e fala assim, não sei o quê. Aí teve uma menina que viu o cara fazendo e ela respondeu. Aí ele falou assim, como é que você é surda se você tá me respondendo? Aí tipo, ela fala que ela perdeu a audição com o tempo. E aí começou... Cara, e ele é sensacional. Ele se sente, assim, maravilhoso. É muito maneiro. Então, tipo, ele faz umas piadas super pesadas e, na verdade, quem tem o problema não é nem a pessoa. São as outras pessoas que estão ouvindo que ficam meio, tipo assim, será que eu posso rir? Aí eles escutam a pessoa rindo e começa todo mundo a rir. Exatamente isso. Tem um cara, o Rodrigo Marques, faz isso de uma forma genial. Sempre que ele vê a fila de PCD que fica na frente, e aí ele sempre brinca, cara. Mas sempre brinca pesado, né? Brinca com todos os outros e tal, não sei o quê. E sempre tem um feedback muito legal de quem tá em volta. Às vezes as pessoas que estão fora, você não devia ter falado isso. Cara, por que não, sabe? Sendo que a pessoa estava se divertindo, a pessoa estava rindo. O Sarro também tem uma muito boa de uma menina que ele conta que isso, um bom tempo, e porque começou a zoar as pessoas da frente, e tinha uma menina que não tinha o braço. Era isso. E aí ele começou a falar, e ele pulou a menina. Ele falou, porra, não vou brincar com a menina. E aí, depois do show, a menina foi reclamar com ele,
e dando um toque. Falei, cara, você tinha que... Porque eu estava ali igual todo mundo, sabe? Eu paguei igual todo mundo. Eu disse, mas você não aplaudiu, né? Aí, tipo, aí ela falou assim, é isso, entendeu? Eu falei, cara, tá, você tem razão. E aí ele começou a entender que comédia também é inclusão. E se a pessoa saiu de casa com toda deficiência, com toda dificuldade, é porque ela tá ali pra se divertir. Ela quer participar. Isso. Isso é muito legal. Pra você ver como a gente já falou de comédia, de várias funções que a comédia tem. Que a comédia não é conta piada. Eu não sei se você já viu, eu sou muito fã de Friends. E aí tem o episódio também. Qual é o seu personagem favorito? Eu não vou te julgar, prometo. Só não pode falar Ross. Sacanagem. Não, eles se completam muito, mas pra mim é a Phoebe. Eu sou alucinado com a Phoebe. Cara, eu adoro o Chandler. Muito... Não, também. Mas, cara, não dá. Cada um tem uma coisa muito específica. Os meus favoritos, eu vou te explicar, porque é meio racional o meu gostar mais. Os meus favoritos são o Chandler e Rachel, porque eu sinto que eles evoluíram como pessoa e profissionalmente durante a série. Uma análise de Friends. Exato, não é? O Ross, ele se manteve profissionalmente na mesma linha, só que como pessoa, eu achei que ele ficou pior. Porque ele começou a ficar muito, muito louco no final. A Mônica também se manteve ali, a louca da limpeza, chefe de sucesso, e ela teve uma caída, mas depois voltou pro mesmo lugar. E aquela pessoa super organizada do grupo. O Phoebe também. O Joey também. Apesar de eu achar, às vezes, que ele ficou mais burro. Cada episódio que passava, ele ficava mais idiota. E é o que eu acho mais engraçado. E as pausas dele cada vez ficavam maiores. Agora, o Chandler e a Rachel, eu acho que eles evoluíram como pessoa. Tipo, a Rachel era uma patricinha mimada, virou uma empresária de sucesso e conseguiu se manter, tipo, perto ali do grupo. Era uma pessoa super paparicada, que sempre teve ajuda, não sei o quê, virou uma mãe solteira e foi indo com o flow, entendeu? E virou uma empresária de sucesso. Saiu de garçonete com, tipo, 28 anos e até os 30. Ela tava muito bem sucedida, ganhando muito bem. E o Chandler, ele, tipo assim, ele saiu daquele cara que tinha medo de relacionamento pra casar e depois ele saiu da carreira dele, que ele fez a vida toda, para começar uma coisa que ele fosse apaixonado, e ele teve muito sucesso fazendo uma coisa que ele era apaixonado. Então, tipo, eu adoro ver Friends, eu revejo. Toda vez que eu tô me sentindo mal, que eu falo assim, cara, eu preciso de alguma coisa para me inspirar. Eu boto lá e eu quero assistir a Rachel virando empresária e o Chandler mudando de carreira. Que eu nunca tinha visto. Mas, na verdade, também eu nunca tinha percebido. Muito legal essa sua percepção. Mas porque eu ainda nunca assisti em sequência, você acredita? Nossa, mentira. Juro pra você. Nossa, precisa. Eu já assisti, sem sacanagem, umas 20 vezes. Eu assisto aleatório muitas vezes. Então, assim, vejo mesmo várias vezes, porque cada vez que você assiste, você acha mais genial. E você vê um negocinho diferente. Cara, acho que nunca vai ter alguma coisa parecida, porque casou muito o texto e aquele elenco, assim. O pessoal fica comparando com How I Met Your Mother, e não sou hater do How I Met Your Mother. Também não, mas não assim, eu acho que a pegada é muito diferente. O How I Met Your Mother, ele puxa para umas coisas muito absurdas. O Friends podia, eu acho que, tranquilamente acontecer numa vida real, entendeu? Mas eu vejo muito meus amigos ali, cara. Nossa senhora, muito, a mesma burrice, a mesma lerdeza. Eu falei com a minha namorada essa semana que ela tem uma prima que é a Phoebe todinha, assim. Sério? E a gente sempre fica zoando, mas, cara, como é que ela pode ser assim, tão lerda, tão não sei o quê? Aí eu tava vendo a Phoebe, eu vi ela, falei, amor, a Phoebe é a fulana. Porque é igualzinha, cara. É muito legal isso, e eu gosto muito, assim, eu acho, eu sei lá, eu sou meio suspeita pra falar de Friends. Não sei se quando você reparou na entrada na saída, na verdade, né, na parte de sair, tem um negocinho deles ali, eu tenho o copo do Friends. Eu fui no negócio do Friends em Boston, minha amiga me deu de presente, assim, porque eu fui ver o cenário todo, sentei, tirei foto, fiz vídeo. Em Boston? Eles têm um em Boston e tem em Nova York. Ah, tá, a gente foi em Nova York, com os meninos. Nossa, cara, é maravilhoso. Mas vamos voltar para você expandindo aqui nos Estados Unidos. Eu te falei, ele falou para mim assim, eu não vou ficar nem uma hora, não tenho tanto assunto para falar. Olha aí, olha aí. Não rende assunto. Você nunca conversou comigo. É isso. Não, mas eu também, se deixar, cara, eu vou longe. Então, e você começou falando do negócio do ração de produção e dali a gente foi para um outro caminho. Meu filho, é 2 TDAHs. Vai ter umas 6 horas, gente. Umas 6 horas daqui. A gente posta em parte. Eu não tenho hiperatividade, mas eu tenho um déficitzinho de atenção. Fala um pouco rápido. Eu falo também, né? Você fala rápido ou eu falo rápido? Eu falo rápido. A gente fala rápido, então. Então a gente bota 0,75 a velocidade. Pra entender, bota a legenda. Então, eu ia te perguntar, na verdade, você fez muito evento no Brasil. E aí, quando você veio pra cá,
E você falou que você queria fazer essa parte da experiência. By the way, tipo, todo empresário de sucesso se preocupa com a experiência. Então já dá pra ver que a gente tá Sem falando dúvida. com uma pessoa que realmente Sempre, cara. é muito, muito sabe o que tá fazendo, né? Quando você foi trazer as pessoas pra cá, o que você precisou? Boa, Estevão! Cara, a gente chama as pessoas pra cá pra poder ajudar e elas atrapalham. Se você podia ajudar e botar mais uma água, cara, por favor, já que você tá tão... Dá essa água aí. Porra, ela vai. Pode ser. Por favor. Quando a gente vai começar a falar dos Estados Unidos, você vai começar. Pra quem sentou para o negócio. Você continua atrapalhando. Vou esperar aí, não tá dizendo. Voltando, Antes de atrapalhar, antes de atrapalhar, qual que foi assim, o que você precisava para poder trazer eles para cá e como é que você conseguiu criar essa experiência, já que é uma coisa que não é normal de se ter aqui? cara, é até um pouco complexo, não tem como responder isso muito objetivo. Porque são experiências muito diferentes. Quando a gente faz um evento no Brasil, seja teatro... Bom, de empresa é bem diferente, porque normalmente já tem uma estrutura, a gente já chega com o evento pronto, a gente não produz o evento. O evento é da empresa, do congresso, de alguma agência. Aí só precisa do microfone do palco. Exatamente, então é muito mais fácil. Pra te falar a verdade, eu nem sabia que isso acontecia. Acabei de descobrir. Eu falei que eu vou aprender junto com vocês coisas aqui no podcast. Literalmente não sabia que as pessoas contratavam as pessoas para fazer isso. Achei maravilhoso. Então, quem também não sabia que for gestor de empresa, RH, pode falar comigo. A Helena vai colocar nas redes sociais, tudo, pode falar. E o pessoal que quiser fazer aqui nos Estados Unidos essa questão, a gente se ajuda. Principalmente, pode falar comigo, fala com a Helena, ela ajuda. Aliás, quem for produtor aqui, a gente está conversando para refazer turnês e tal, porque é um mercado muito, muito legal, cara. E que eu tinha receio. Então, voltando à sua pergunta, depois eu falo sobre o receio também. Lá no Brasil, você precisa apenas de um teatro confortável, porque a pessoa está pagando caro, normalmente não é uma experiência barata. Você precisa de um teatro confortável, de luz, de um bom ar-condicionado, e tá ok. O que vier mais é um plus. Aqui, a pessoa ela tá gastando mais. Normalmente, quem vem para cá, inclusive, está trabalhando para juntar dinheiro. Então, o gasto acaba sendo muito maior nesse sentido, né? Porque comédia, porque um show de qualquer coisa é um supérfluo. Então, você tem que dar para ele muito mais do que só ele chegar no teatro. Então, a gente falou sobre a experiência, por exemplo, de fazer como é que chama? Meet and greet. Para ter alguma experiência com artistas, com algumas pessoas. Fotos que quase não se faz mais no Brasil, de fazer aqui. Porque a pessoa está tão longe que ela quer estar perto do artista, não quer só assistir, entendeu? Então acho que, e principalmente um lugar legal. Pô, a gente fez aqui em Orlando, a gente fez no Hard Rock Live. Ali na Universal Studios. Na Universal. Pô, muito palco, maneiro. A gente foi os primeiros brasileiros a pisarem no palco. Isso cara, a gente se emocionou muito. História. Assim. História, onde tocou Rolling Stone, sabe? Então no palco tocou. Então, pra gente foi... Então a gente queria também dar essa experiência também para os artistas, para ser algo mágico. Porque eu vou ser muito sincero, tá? Em termos de dinheiro para os artistas, não é tão mais vantajoso do que no Brasil. Para quem lota teatro, como o caso dos meninos, que em qualquer lugar eles fazem 3, 4 sessões. Porque, apesar de ganhar em dólar e tal, que é muito mais legal, eles perdem muitos dias entre viagem e tal. Então tem muitos dias off que lá eles estariam fazendo dinheiro. Então, para eles, financeiramente, não é que não é melhor. Claro que é melhor, uma boa grana. Só que para eles também tem que ter essa experiência. Então a gente preocupou em dar um lugar para o público legal e para eles também. Boston a gente fez no Lean, que é um teatro maravilhoso para 2.000 pessoas. E Nova York a gente fez na Broadway. Pô! Na esquina com Times Square. Assim. Arrasou. Então, cara, incrível. Cara, e isso é uma coisa muito louca que eu acho que é muito curioso, porque, por exemplo, eu nunca imaginava que a pessoa ia ganhar menos dinheiro saindo por causa do câmbio até, né? Às vezes, tipo assim, você ganha menos dinheiro em quantidade, em número frio, né? Sei lá, você ganha 1 milhão no Brasil, 1 milhão de reais no Brasil, e aqui você ganha 500 mil dólares. Pô, você ganha 500 mil dólares aqui, é muito mais que 1 milhão de reais no Brasil. Então você pensa que essas turnês vão dar muito mais dinheiro, né? Não, então curioso saber que não. Não, porque é o seguinte, lá você faz mais sessões.
Aqui, como eu falei, nem todo mundo tem esse dinheiro disponível. Se não me engano, já era teve algum estado, não sei se foi a Flórida, que tinha alguma questão com imigração também, 2 anos atrás, oh, meu Deus do céu. Mas tinha alguma questão de visto também. É porque tem que vir com visto de trabalho para fazer essas coisas. Não, isso sim. Não, tô falando do visto de quem mora aqui. E teve alguma questão com visto que eles estavam, tipo, deportando muita gente 2 anos atrás. Então as pessoas estavam com medo de sair de casa, entendeu? Porque pede ID na hora de entrar e tudo. Então teve alguma questão nesse sentido. Você lembra, Estevão, o que era? O que teve nisso, não? Cara, foi uma lei que o... Foi o Biden. O DeSantis foi o DeSantis. Foi bem na época do show. É o que tá acontecendo agora. Tem muita gente que não tá querendo fazer show agora. Foi meio... Desse medo. Mas isso é mais um medo... De quem mora aqui, isso é mais um medo de quem tá fazendo show e não ter público do que realmente o público deixar de ir. Também, Porque aqui é muito difícil... Vai ter o carnaval, vai estar lotado. Não sei se você vai pôr legenda no que ele falou, mas eu vou explicar, então, tipo, de novo o que ele falou, que não deu pra ouvir. Teve uma lei daqui, da Flórida. Uma o quê? Uma operação. De fiscalização de vistos, de deportação. E aí as pessoas estavam com medo de sair de casa. E então a gente estava com muito receio também de fazer mais de uma sessão. E é muito caro para alugar teatro aqui. É? Muito caro. A gente já fala sobre números para você entender um pouquinho. Pô, mas já Universal e na Broadway deve ser mesmo, né? Também. Mas vou te falar, na Universal, a gente pagou quase a mesma coisa do que o Dr. Phillips, do espaço maior dele. Acho que eles têm um lá que é o Walt Disney, se não me engano, que é para onde caberia os beneficiários. A gente tinha que fazer teatro grande exatamente para não ter que fazer várias sessões, que era muito mais cansativo. Você tá falando sobre... sim. Então, essa questão do câmbio é porque lá você consegue fazer muito mais fácil mais sessões. Entendi. Entendeu? E aqui você não faz tantas sessões a mais. Então, acaba que entre perda de dia entre viagens e o fato de não fazer várias sessões, acaba que o câmbio equilibra. Tô falando para quem já é muito grande. Muito grande. Falei, tipo, 4 amigos, cada um deles ali, é Bruno Luiz mesmo, entendeu? Então tem que compensar para eles em experiência. E era isso que eu queria, tanto que eles nunca tinham vindo para cá. Porque já tinham tido proposta e que financeiramente eles diziam, cara, não vale a pena. Não vale a pena. Mas aí você estava falando que o teatro do Hard Rock da Broadway foram caros, assim, muito mais caros do que custa. É porque tudo aqui acaba sendo em dólar, né? Então, tipo assim, mas assim, de valor sem converter, tem muita diferença? Muita diferença. Muita? Aqui, eu acho que eu posso falar de valores, mas até porque, tipo, é bom deixar claro também que varia muito de acordo com datas. Então, o valor que eu tô falando pode ser que a pessoa chegue lá e encontre menos ou encontre mais, dependendo de datas. Mas só entre o de Nova York, da Broadway, e o da Universal, foi mais de $50 mil, só de aluguel de teatro. No Brasil, normalmente, é bem menos do que isso, só que muitas vezes eles fazem porcentagem de bilheteria, o que facilita. Coloca um mínimo e tal, mas ele fala assim, então o que der de bilheteria, 10% é nosso. Entendi. Então fica muito mais fácil para quem empreende lá fazer. Aqui não, aqui você paga adiantado. E outra coisa também. Ainda adiciona imposto, né? Ainda tem imposto, sim. Na verdade, você paga para tudo aqui. Pra tudo. Eu acho que essa que é a grande diferença. Acho que esse que também que é o motivo da nossa conversa, da diferença que é no Brasil e aqui. Lá é muito mais fácil de fazer e por isso que muita gente peca em qualidade também. Porque aí qualquer um fala assim, não, é só eu pagar o teatro, pagar, sabe, a passagem aérea, o hotel e acabou. Não é, e não sabe produzir um evento e tal. Mas lá é realmente muito, muito mais fácil. Aqui, tanto que quando me chamaram, eu falei, nós vamos fazer onde? Aí eu falo, os lugares, cabem quantos? Quanto vai ser o ticket médio? X. Eu falei, a conta não fecha. Porque a conta não fecha de custo. O que você gasta, na verdade, a gente mesmo, o que teve de custo foi mais ou menos o que teve de bilheteria, mas porque era uma equipe grande. Teve que gastar com visto. Com visto de trabalho de todo mundo. Se não me engano, foram 7 vistos de trabalho. Foram 6 executivas. Ida e volta. Então, passagem, hotel individual. Porque tem alguma galera que gosta de ficar em casa quando vem pra cá, é mais fácil assim e tal.
Mas eles, como eles trabalham já junto todos os dias, ficam próximos e tal. Então, tem alguns artistas que já preferem ficar em hotel, porque logística é mais rápida. Em Nova mais York fácil. não tem como você ficar numa casa, né? Exatamente. Você tem que ficar no eu pensei hotel. mais aqui em Orlando, porque tem muito essa demanda, né, de casa e tal, que são bem legais também, inclusive. Tem alguns amigos que trabalham também com isso. Então, assim, a questão do custo aqui, se você não tem um patrocínio forte, você não consegue viver de teatro aqui. Então, é uma coisa que eu falo para todo mundo que me pergunta. Lá no Brasil já, mas aqui mais ainda. Eu quero fazer... Cara, primeiro você faz um teste comercial, se você tem empresas que te apoiam, não só para reduzir o seu custo, mas para pagar a cota de patrocínio. Porque tudo aqui é dinheiro. Porque você paga o teatro... Quando você paga um teatro no Brasil, na maioria eu acho, posso estar falando bobagem se é a maioria, mas em muitos deles, você tem tudo dentro. Aqui você tem que pagar o som e é o som que eles indicam. Eu quero um fotógrafo que eles indicam. Eu tenho a minha etiqueteira, que é do meu amigo ou que é minha, para os ingressos online. Deles. Não dá, tem que ser a deles. Caraca. Mas eu quero o controle de tudo para passar. Não, você vai ter um acesso, um login, tudo é pago. Comida de camarim. Tem que ser a deles também. Nossa. Ou eles aprovam. Aí, pelo menos, dá pra pegar uma coisa melhorzinha, porque comida americana, pra mim, pelo menos, Não, a gente conseguiu apoio de uma galera bem legal, em Boston, principalmente, de brasileiro, coisa brasileira e tal. Boston tem muito brasileiro. Tem muito, nossa senhora, é o que mais tem, não Tem sabia muito disso. mineiro também. Sabia que todo mundo Exato. acha que a maior colônia de brasileiro é aqui na Flórida, na verdade, é em Boston, em Massachusetts. Mas eu tenho certeza, lá, na verdade, é o seguinte, eu sou mineiro, e... Eu sabia que você não era paulista. Eu vi o DDD 11, eu falei assim, cara, mas ele fala tão calmo, ele é tão tranquilo, não tem como ele ser Jura que você paulista. falou calmo? Cara, eu acho que eu falo muito acelerado. Eu não sei se é porque eu falo rápido. Pode ser, questão de parâmetros. Mas não é isso, não. Acho que, tipo assim, você tem uma... O mineiro, quando ele fala, ele tem uma energia calma. Não é falar rápido ou devagar, ele tem uma energia. Você sente que é mineiro, o mineiro ele não precisa falar muito. Ele falou um oi, você já mineiro, entendeu? Faz sentido. O paulista... A gente tem esse poder. O paulista, o carioca, eu acho que a gente fala, já sente aquela correria, assim, já sente um... Não, é verdade. O mineiro tem essa capacidade de botar uma calma no negócio, porque o mineiro, ele é mais... Parece que ele é mais humano. E o carioca e o paulista é mais business e tal. Você sente essa correria. Mas aí eu sempre escutei falar que o pessoal de Valadares... Valadares Minas, eu já escutei não sei o que, muito. vinha para os Estados Unidos. Eu achava que era meio que uma lenda, assim, sabe? Que algumas pessoas vinham e tal. Não, parece que Valadares, a cidade inteira se mudou lá pra Boston. Mas é muito isso. Tipo, as 3 primeiras pessoas que eu conheci em Boston, com sotaque bem mineiro, né? De mineiro, quando o outro fala um oi, você fala, cara, mineiro, né? Professor. E era de Valadares. Aí que eu fui descobrir isso, que realmente É verdade. A maior comunidade fora do Brasil é lá. E tem uma cidade que é encostada com Boston, que a maioria é de brasileiro. Você passa nas avenidas principais, as lojas, as ruas, tudo em português. É tudo português. Incrível. É igual ir aqui na International Drive, né? Tudo restaurante brasileiro, mercado, não sei o quê. Então, isso é muito legal também, que eu senti, a gente vindo pra cá, a gente ficou, sei lá, de 7 a 8 dias, eu acho, em turnê. No final a gente falou, cara, a gente praticamente não falou inglês. Porque quase tudo que a gente falou inglês, tipo, em recepção de hotel. E mesmo assim, olha lá, porque às vezes as pessoas que faziam... Mas nem pra fechar os contratos dos teatros. Não, a gente que eu falo os artistas e tal. Apesar que eu também não, porque é o seguinte, para fechar teatro tinha que ser uma empresa americana. Então, na verdade, foi uma junção de 2 empresas. Foi a minha empresa e uma empresa que já estava aqui, tinha feito evento no ramo de música, foi aí que me convidaram e tal. E aí, o que facilitou muito, porque eu acho que você nem consegue fazer se você não tiver alguma empresa aqui, por causa de tax também, inclusive. Entendi. Né? Eu acho que você nem consegue fazer. Então, isso facilitou muito pra gente também na época. Porque, cara, e tem que ser alguém que entenda também de imposto, porque é aquilo que eu tava te falando. E aí você vai trabalhar, você tem que ter um seguro para todo mundo. Você tem
pagar um seguro para todo mundo que vai trabalhar para você. Então é muito custo. Parece que é fácil igual no Brasil, que é só chegar e fazer, ver, fez na Broad, fez na Universal. Não tem ideia do custo e dos perrengues que foram por trás disso. E tem uma outra coisa também que é muito importante falar. Você encontra muita gente boa, mas você encontra muita gente malandra. Muita. E isso atrapalha, atrasa muito o seu trabalho. Então, mais uma coisa, a pessoa, não, mas eu tenho dinheiro, eu vou fazer, eu sei fazer. Cara, você vai encontrar muita gente, porque eu venho muito pra cá, tenho muitos amigos aqui, e eu sei que a grande maioria aqui é muito trabalhadora, mas a grande maioria. Mas tem muita gente também que é o refúgio do Brasil. Então, a pessoa que deu errado em vários trabalhos lá e vem pra cá porque ninguém conhece, conta uma história. E a gente, quando chega aqui, às vezes não tem muita referência também e acaba fazendo. Então tem muita gente que atrapalha muito seu negócio. Você tem que contar muito com isso também. Mas foi por isso que eu te falei que eu comecei esse podcast. Foi exatamente por isso. Eu tô 10 anos aqui e eu escuto muita história. E as pessoas que vêm pra cá, principalmente, assim, né, que acabaram de chegar, que nem você veio pra fazer um trabalho que você não conhecia outras pessoas. Cara, o pessoal parece que tem vontade de acabar com o sonho dos outros. Porque, tipo, eu vi que você tá com vontade de trabalhar, vi que você não sei o que, é você que eu vou... É uma loucura. E a gente é acostumado a não confiar, né? Claro, porque é negócio, não é amizade. Mas você confia em histórico, em palavra, e você acha que todo mundo quer fazer igual. Mas às vezes uma pessoinha ali, sabe, atrapalha todo um rolo de Não, e tem muita gente que faz essas coisas. Tipo assim, já aconteceu de gente vir falar comigo, eu tenho uma empresa de imigração, que nem ele te falou, com uma sócia. Já teve gente que falou comigo assim, tá, mas e se você não pagar pra sua sócia? Eu falei, você tá maluco? Eu falei... Você quer mesmo fazer um negócio com uma pessoa que, tipo, quebraria o contrato com uma pessoa que tá ali no negócio junto com ela? É esse tipo de pessoa que você quer lidar? Entendeu? Tipo, não tem como, eu não vou tirar, não faz sentido. Isso. Então, quando você trabalha com muita gente, a chance de encontrar ao menos uma que é assim é grande. Só que a hora que você percebe isso, já aconteceu. Então, a gente tomou golpe no meio, não vem ao caso, mas a gente tomou golpe também no meio. Então, nem tudo é só flores, entendeu? Né? Teve coisa que empresas prometeram, tipo, e chegou na hora, não teve, sabe? É porque a gente que trabalha com isso há muitos anos, a gente já tem um jogo de cintura, já tem um plano A e um plano B. E os meninos também estão bem calejados, apesar dos meninos lá no Brasil eles trabalharem com uma excelência muito grande, todo mundo que contrata sabe do quanto eles dão de retorno, e com isso as exigências também são muito grandes, porque é uma troca. Então, mas eles também estão bem calejados, mas tiveram muitos perrengues aqui também por causa disso, porque sempre tem uma ou outra pessoa que atrapalha. Então, quem quer empreender aqui tem que contar com isso também. Tem muita aqui, apesar, mais uma vez, da grande maioria ser incrível, trabalhadora, que está fazendo a vida, tem muito refúgio do Brasil, porque não deu certo lá, não dá certo lá e vem pra cá. Tinha uma amiga minha que ela falava, e a primeira vez que eu escutei alguém falando essa frase foi ela que falou, e isso nunca mais saiu da minha cabeça, só que eu sempre falo a frase errada. Mas ela fala assim, fala quem tem boca, acredita quem é bobo. Tipo assim, todo mundo consegue falar, mas eu sempre falo, quando eu comecei a namorar com o Lucas também, né, meu namorado, eu sempre falava com ele, porque assim, falar que quer namorar, falar que quer fazer, falar que quer acontecer, tem um monte que pode falar. Eu vou te analisar pelo que você faz. Então, assim, eu sempre falo essas coisas. Vocês querem ver, tipo assim, o cara tá começando a empresa agora, não faz negócio. Se você não tem pra onde recorrer, você não tem esse calejado que você tá falando que você e os meninos têm, não faz negócio com essa pessoa, porque você não tem pra onde cair. Você não tem uma reserva de emergência, você acabou de chegar, você não tem pra quem recorrer se acontecer alguma coisa. Então, assim, a pessoa não tem o que te mostrar, não faça negócio com ela. Pelo menos por enquanto, entendeu? Mas eu posso perder uma oportunidade. Mas é você perder uma oportunidade agora que você está começando do que você levar um golpe. Porque, por exemplo, isso aqui nos Estados Unidos é muito sério. Se você acabou de chegar e você, por exemplo, está com visto de turista e aí você vai precisar mudar o seu visto, você levou um golpe, você não tem dinheiro para pagar seu visto, você ficou ilegal. E aí a forma de ficar legal no país depois é muito mais caro, é muito mais complicado. Então, o golpe tem muito mais consequências do que só o dinheiro que você perdeu, né? É verdade. Então, tipo assim, não é só igual no Brasil, levei um golpe, levaram meu dinheiro, tá bom, vou morar com a minha mãe, vou me reconstruir. Ou você volta pro Brasil pra morar com a sua mãe, você desiste disso aqui, mas você pode ficar na rua, sabe? Você pode ficar ilegal. Não que ficar ilegal seja, assim, tudo de ruim, mas
vai te impedir Mas de... é problema, claro. Exato, claro, entendeu? atrapalha. Pode fazer com que você tenha que se mudar. Tipo, tem muita gente mudando da Flórida agora por causa da nova administração, das coisas que estão acontecendo, para estados que são mais inclusivos na questão de imigrante. Isso é uma coisa que já é uma coisa. Imagina, você criou a vida toda aqui nesse estado, você vai se mudar porque você está com medo de ter que voltar pro Brasil. Entendeu? E que você custou a se adaptar, porque também não é fácil, Não apesar é de ser fácil. primeiro mundo e tal. Você deve falar bastante aqui sobre os perrengues. E aí você se adapta e você toma um golpe por um terceiro que você confiou e você tem que mudar tudo, assim. Então, realmente, você tem que estar muito salvaguardado, você tem que ter plano A, plano B e muito plano C também. Então, porque assim, a gente pensa só no ganho, né? Que é bom, você faz uma boa bilheteria. Depois a gente pode falar sobre números, já falei mais uma vez que a gente ia falar, que você tinha me perguntado se podia falar, a gente pode falar quando você quiser. E só que assim, os custos são muito altos, não só custo financeiro mesmo, como custo de perrengue, de saúde. E aí vamos falar então, já que você já liberou, vamos claro. falar. Quanto que dá para ganhar, por exemplo, trazendo pessoas grandes desse nível assim, para fazer um tour desse? Sem patrocínio, quase nada. Quase nada. Tem que ter um patrocínio de coisas grandes, assim. Tem que ter, porque é o seguinte, na verdade, não, minta, porque eu tô usando como parâmetro uma turnê que teve um custo muito alto, porque era uma equipe grande. Entendi. Tá? Se fosse, tipo, uma pessoa. Uma pessoa, tipo, reduz bastante. A gente fez, deu mais de 500 mil de portas, somando tudo e tal. Só que os custos também são muito parecidos com isso. Entendi. Só que... Quanto que foi de custo, mais ou menos? Cara, como eu falei, de teatro a gente teve... Foi mais... Só desses dois foi mais de 50, um outro foi mais quase 10 e o outro... De visto aí foi também... De visto já foi quase 10 mil também. E passagem também? De passagem foi mais de 100 mil reais. Eu não lembro quanto estava o dólar na época, por aí. 30 mil dólares. Uns 30 mil dólares, porque estava 4 e pouquinho, eu acho. Ele tá sinalizando. Entendi. Tô vendo que ele tá... Mas então, assim, a hora que você bota na ponta do lápis, você vê que vale a pena se for um projeto. Que é uma coisa que eu deixei muito claro. Eu falei, quero fazer isso, quero que seja legal. A gente estava muito, muito junto nisso. Só vamos abrir uma porta, porque os meninos, por mais que eu falei que financeiramente nem é tanta vantagem assim para quem viaja tanto, para quem faz tantos shows. Só, cara, é muito legal você estar aqui, você fazer para brasileiro, que às vezes não tem tanta oportunidade de ver. Aqui tem gente que não vai no Brasil há 9, 10, 20 anos. É fã daqui, né? A gente escutou muito isso. Falei, cara, eu nunca tive como ir num show seu, a gente escutou muito isso. Então, assim, é muito, muito legal. Então, eles queriam também fazer isso. Como eu falei, cara, você pisar... Cara, Broadway, eu acho que eu nunca tinha imaginado que eu poderia assistir algo na Broadway. Imagina você subir num palco. Cara, sendo produtor de um show na Broadway. Incrível. Então, essas experiências têm um valor também. Mas para quem produz, para quem pensa no business, porque a minha função é mais de business mesmo, eu não sou de produtor de show. A minha questão é de backstage, porque eu vim do banco, eu era bancário. Então, comigo Como é que você saiu do banco pra comédia? Cara, tem mais umas 3 horinhas pra gente poder... História... Eu fico aqui o tempo que você quiser. Não. Cara, foi assim... Eu me formei em jornalismo, 2005. E foi pro banco. E fui pro banco. Por quê? Eu morava em São Paulo, eu acho, e eu tinha uma namorada em Maceió. Bem pertinho. Tá. Tipo aqui em Nova York também, do lado. Você era fiel a essa namorada? Era até um certo tempo. Não, era sim. A menina lá em Maceió. Então... Não, mas eu acreditei em você! Já faz 20 anos isso, minha filha. É muito tempo. E aí, numa dessas, eu falei, cara... Não, aí eu passava férias em Maceió e tal... Numa dessas, eu tinha acabado de me formar e meus pais estavam eu morava com meus pais ainda, e meus pais estavam se mudando de cidade. Aí eu falei, cara, por cidade nova,
vou ficar aqui em Maceió, tirar um ano sabático sabe, anterior. E aí, porque, pô, tava na casa dos pais, com 22 anos já, falei, cara, quero sair, quero fazer alguma coisa. Ou vou tirar um aninho e depois volto pro mercado de trabalho. Mas preciso de algo que me pague bem, de começo. E banco paga muito bem de começo, e só de começo também. Porque depois é uma tristeza. Depois é difícil. Nossa Senhora. Só que aí, quando passou um ano, eu virei gerente de banco. Que era de conta universitária, pode falar de banco? Pode. Pode. Se você ainda não tem essa questão, logo você não vai poder falar, porque vão ter vários bancos querendo. Mas se Deus quiser, vai, abençoa. com certeza. Mas era do Santander, que ele tinha um programa de universidades e tal. E aí eu virei gerente de conta universitária. Pô, e aí ganhando. E o namoro acabou assim que eu mudei pro Maceió. Só pra uma história triste, sacanagem. Típico, clássico. Ficou junto mesmo, acabou. Tem relacionamento que funciona melhor à distância. Exatamente. Eu sempre falo isso. É isso. Eu tenho uma amiga que ela tem uns problemas às vezes com a mãe dela. Ela fala assim, amiga, até quando a gente ama a mãe, tem vezes que é melhor ter um relacionamento longe. Tem relacionamento que floresce na distância. Eu acho, junto pode ser problema, porque aparecem os problemas junto. Quando tá longe é só coisa boa, você só fala de coisa boa. Como foi seu dia? Foi ótimo. Enfim, e aí... E quando você vai falar mal dos outros. Exatamente. Nunca é da pessoa, porque não tem nada pra falar, você não convive. Não convive, não tem coisa ruim ainda. Exatamente. Você não quer perder tempo com isso também. E aí Aí eu mudei pra Maceió, fiquei um ano, e aí eu virei gerente. Eu falei, cara... Quer saber? Para eu voltar para o mercado de trabalho agora. Para começar, na verdade. Como jornalista. Como jornalista. O piso era muito baixo, acho que ainda acredito eu. Era muito baixo. Eu estava ganhando muito bem no banco. Aí eu falei, cara, eu vou ficar. Nesse ficar de pouquinho em pouquinho, aí eu fiquei em Maceió por 4 anos e meio. Eu fui transferido para São Paulo como gerente de alta renda. Aí a menina de Maceió se arrependeu de não ter ficado com você. Eu não tenho a menor ideia. Ela deve estar hoje assim, caraca. Imagina, de forma alguma. Aí Aí eu fui para interior de São Paulo, como gerente de alta renda. E foi aí que eu falei, cara, não é banco, não é pra mim, não é meu mundo. E é muito cômodo, porque você vai acomodando até que você vê tua saúde. Chandler. Tenho bastante, inclusive. Tenho bastante. Viu? Você tem que assistir tudo pra você poder se identificar com exatamente. ele. Não, vai virar seu personagem favorito. Sim, não, mas já é. Eu gosto muito dele. É porque eu acho que o Chandler, ele tem um pouco da FIB Olha, voltamos pro Friends, cara. Por que isso? Mas enfim, ele tem um pouco dessa lerdeza, assim. Acho que eles parecem muito, então eu tenho um pouco. Eu acho o Chandler mais rápido de todos com as piadas dele, mas tudo bem. Vai, você foi pra São Paulo, no interior de alta renda. A gente conversa no cowboy. Isso, perfeito. De alta renda. De alta renda. E aí, eu falei, cara, não é pra mim. Não é... Apesar de eu gostar de estar ali, mas eu sabia que a médio prazo não ia me fazer bem. Porque, cara, eu tava em uma agência que a gente era em 7 pessoas só, era uma agência pequena, e eu fiquei lá 1 ano nessa agência. Nunca tava a equipe completa, sempre tava alguém contestado, porque tava mal, porque, sabe? Então eu falei, cara, não, isso não é pra mim. Então, como eu falei, tava divertido, os números bons e tal. E eu falei, cara, eu quero montar um negócio pra mim, mas eu quero ser pioneiro. Porque eu sou muito avesso a risco, sabe? Sou muito preguiçoso pra risco. Eu não quero pegar e fazer... várias pesquisas e, sabe, concorrência, análise. Não, quero ser pioneiro de alguma coisa, porque todo mundo que é pioneiro tem chance de ser bom para sempre, se ele fizer aquilo bem. Porque ele já tá na frente com experiência, né? Claro. Não, ele abraçou um mercado que não existia, a não ser que o mercado acabe. Assim, eu fui pioneiro em DVD. Aí quando acabou, aí não tem jeito. Mas aí se você mudou, por exemplo, para streaming... Se atualizou, perfeito. Que é o que eu tento fazer. E vou te falar, fiquei muito para trás por não perceber isso, na verdade, por um tempo, sabia? Eu falo muito isso, que eu perdi, cara, uns bons anos, assim, uns 2 a 3 anos, por não perceber isso. Por não querer mudar. Por não perceber a mudança. Por estar muito cômodo, tipo assim, pô, isso aqui funciona. Porque o que acontece? Aí... Só voltando ao banco, aí eu falei que queria ser pioneiro de alguma coisa e tal, e eu conheci um pessoal da comédia, porque eu tinha um grande amigo, que é o Bruno Mota, um comediante, gosto muito, inclusive. Eu tinha feito TV em BH, tinha um programa de TV, a minha história é meio maluca, não faz muito sentido. Eu tinha um programa de TV em BH uma época, e o Bruno era o produtor desse programa, e eu apresentava, junto com o André, um amigo, e a Cicarelli, Dani Cicarelli, no começo. Essa é muito nova. Conheço. A Dani Cicarelli...
Meu Deus do céu, cara. Essas pessoas são muito novas, bicho. Desculpa. Eu vou pesquisar, eu prometo. Pesquisa. Eu tô Era da gravando, eu tô aqui MTV. repetindo os nomes que você tá falando pra eu pesquisar depois que eu tô com vergonha de não saber. Não, mas você é muito nova mesmo. A Dani Scarelli era da MTV, casou com o Ronaldo, Fenômeno. Eu acho que eu já... Tipo assim, sabe quando o nome é familiar, mas você não consegue botar o rosto no nome? É tipo isso. Sei bem, essa é a minha vida todos os dias hoje em dia. Esquecer é bem isso. Mas enfim. Ai. E aí tinha esse programa e o Bruno, ele era produtor. Aí ele virou comediante stand-up e tal. E aí eu saía muito com ele e saía com o pessoal da comédia. Acabei conhecendo o pessoal. E era uma época que o stand-up já estava meio em alta por causa do CQC na época. Aham. E aí eles saíam todo mundo em grupo tal, depois dos shows. E aí um dia, se não me engano, era até o Gentili e o Patrick Maia tava na mesa. E o Patrick falou assim, cara, eu tinha um show ontem e eu esqueci desse show. Não fui e tal. E acho que foi até o Danilo mesmo, falou assim, cara, e eu que marquei 2 shows pro mesmo dia? Eu tava subindo no palco, o cara me ligou, pô, você não vem, não sei o quê. Aí eu falei, cara, você não tem uma agência que centraliza todo mundo? Aí, eu falei, não tem. Eu falei, Agora! aí tá aí meu negócio. Eu falei, cara, mas então eu acho que eu vou pra essa. Eu cheguei pro Murilo Gun, que era um grande amigo meu. Hoje não mais por questões de vida mesmo, assim, era um grande amigo. Não sei se você conhece ele. Se não conhece, vale a pena. O Murilo Gun é um dos caras, assim, muito à frente do tempo. É um maluco. E hoje eu posso falar porque eu acho ele realmente maluco. Maluco, assim, de ser. Ele é tão. Ele pensa tão à frente do nosso mundo, assim, que ele ficou maluco pra gente. Maluco é quem não é comum. Mas vai, né? Não, ele vai muito, assim, ele é um gênio, assim, um gênio. E aí cheguei pra ele e falei, Murilo, tô querendo montar um portal de comédia stand-up. Porque na época era site ainda, né? Tô querendo montar um portal, e ele falou, eu tenho o domínio standupcomedy.com.br, eu posso te ceder. Eu falei, cara, por que você tem esse domínio? Ninguém nem pensa nisso. Ele falou, cara, eu tenho desde 98. Cara, Mentira! Cara, ele foi no Jô Soares com 14 anos, porque ele tinha uma empresa de internet, acho que em 90 e poucos, quando nem existia internet direito. Cara, ele é muito, muito fora da curva. E aí eu falei, cara, tá aí meu negócio. Aí eu chamei, mas eu falei, cara, eu não entendo deste mercado. Chamei uma menina que trabalhava lá com o Bruno pra ser sócia. E aí começou a minha empresa. Só que ela era, na verdade, não tinha nada de evento corporativo. Tudo que era sobre stand-up era no meu site. Agenda, o perfil de cada um, você entrava lá, / Fábio Porchat. Aí tinha foto, vídeo, tal, agenda dele, tudo separadinho e tal, porque ninguém tinha site. Então tudo era ali. Então eu virei muito referência por isso na época. E tanto é que é uma coisa que eu falo hoje, que eu demorei a perceber, que eu estava dizendo, que todo o povo me pergunta quem são seus concorrentes hoje. E aí eu sempre dizia, cara, não tem, porque realmente uma agência que se especializou tanto nisso e tal, não tem. Mas na verdade, os meus concorrentes são os próprios comediantes, porque hoje cada um tem o seu próprio site. seu site, tem seu tráfego pago, entendeu? Então, na verdade, eu não tinha ninguém e hoje eu tenho centenas. Que apesar de trabalhar junto, eu tenho liberdade para vender praticamente todas. Pra todo mundo. Mas Você não vê essa atualização acontecendo, né? eu não percebi, porque eu fui me acomodando. Eu sou referência, eu sou referência. E você, quando você não vê ninguém assim, eu sei que é muito pedante que eu vou falar agora, mas eu tô falando de mercado. Quando você não vê alguém no seu nicho Subindo acima, você esquece de olhar pro lado. E a hora que eu olhei pro lado, tinha uma multidão, assim, sabe? Aí eu tive que reaprender mercado e tal. Então, por que tá falando isso, cara? Eu não sei. Eu tô adorando, pode continuar, eu tô achando muito bom. Tinha um motivo pra ele estar falando isso. Sobre perceber, bom, enfim, não lembro. Mas é isso, então a hora que eu percebi tinha uma multidão. Aí você tem que parar e falar, cara, é um novo negócio. É ou atualizar o DVD pro streaming, sabe? E aí, graças a Deus, com também muita ajuda do pessoal do meio e tal. Aí foi aí que eu foquei em evento corporativo. E aí é uma coisa assim, não precisa falar nome nem falar mal de ninguém, mas tipo assim, tem
uma certa dificuldade. Qual é porque eu acho que as pessoas, eu pelo menos tenho essa sensação, de que todo mundo é engraçado o tempo todo, né? Quando você vai ver o show de comédia, você tem essa sensação de que todo mundo é engraçado o tempo todo. Mas eu já escutei, tipo, algumas pessoas falando assim, tipo, eu fui ver o show do Rafinha Bastos aqui, que ele fez... Rafinha Bastos, ele fez em inglês. Eu achei ele muito legal. Teve uma pessoa que foi comigo no show que falou assim, cara, mas esse cara, ele não é uma pessoa, assim que nem ele é no palco pessoalmente. Ele é mais quieto, mais chato, assim, sabe? E eu fiquei, cara, isso eu nunca ia imaginar. Ele parece uma pessoa que vai falando não sei o quê. Tem muito disso na comédia, tipo, o cara veste um personagem pra entrar no palco e aí quando sai é tipo uma outra pessoa? Não é que é personagem, mas é um trabalho. Você vê um médico com bisturi na mão, fora do coisa o tempo todo. Você vê um engenheiro de capacete andando na rua. Então é diferente. Ali no palco é um trabalho. Não é que é um personagem, é uma persona. Você cria uma persona. Então tem a grande maioria. O Rafinha, eu sou muito defensor do Rafinha, porque eu escuto muito isso. O Rafinha fora do palco é chato. Não, cara, o Rafinha, ele é um cara extremamente objetivo. Ele conversa com você. Você conversar com o Rafinha é muito ruim, porque você pergunta coisas e ele fala coisas que você não quer ouvir, assim, mas muito simples. Na cara. Um dia eu cheguei pra ele e falei... Era um projeto muito grande, que eu posso falar porque acho que não vai ser feito de novo. Era um projeto da Sony para dublar o Seinfeld, porque o Seinfeld é uma referência para todos os comediantes, é o templo maior do humor. E aí me contataram para fazer o elenco. E aí eu tava tendo já algumas dificuldades, porque eles querem impor algumas pessoas que não tem a ver com a comédia. Eu falei, cara, é algo muito sagrado pra gente poder colocar qualquer pessoa. E aí eu queria que o Rafinha fosse Seinfeld. E aí eu lembro que eu cheguei pro Rafinha e falei, cara, ó, mas assim, eu muito empolgado, achando que ele ia, tipo, adorar, soltar foguete, falar, caralho. Aí eu falei, cara, eu fazia assim, eu quero pôr você, e não sei o que, forma desde já eu quero que você me dê, tipo assim, dica de como negociar isso, porque são, né, um formato muito diferente. Ele falou, você quer uma dica? Eu falei, quero. Ele falou, não faz. Eu falei, como não faz? Eu falei, não, cara, não faz sentido. Tipo, eles vão querer colocar, ele falou o nome de artista, vão querer colocar a fulana porque é da malhação pra poder fazer fulano, isso aqui. E era o que tava acontecendo. Aí ele falou, cara, não faz. Eu falei, bicho, mas ele falou, velho, não perde tempo não. Ele é direto, né? Direto. Cara, eu particularmente adoro lidar com gente assim. Eu também. Eu odeio ficar mandando assim, oi, bom dia, tudo bem? Pra depois, porque a pessoa responder, você responder e falar assim... Então, cara, eu adoro mandar mensagem. Oi, tudo bem? Ó, eu preciso disso. Ou tudo bem, ou nem tudo bem. Eu tô precisando disso. Aí quando eu lembro, eu falo assim, as pessoas vão achar que eu sou mal educada. Aí depois eu mando, ai, bom dia, desculpa por ter sido mal educada. Tudo bem com você? Mas, cara, é porque eu não me importo se as pessoas fizerem isso comigo. Porque bate e volta, vamos. O Murilo Gun tinha uma coisa maravilhosa, que alguém chegava pra ele por mensagem, oi Murilo, tudo bem? Aí ele botava skip intro. Tipo, não, você não quer saber se eu tô bem, cara. Você não quer saber se eu tô bem. Vamos lá, beleza. Mas não era de grosseria. Cara, vamos lá. Vambora, fala você não quer logo. Se eu tô bem. Exato. Aí eu botei isso pra vida. Tipo, skip intro eu uso muitas vezes na minha vida. E o Rafinha, ele tem essa percepção porque as pessoas estão acostumadas a todo mundo ficar meio adulando. Comparando, né? E ele é uma das melhores pessoas que eu conheço, cara. Assim, é um cara eu gosto muito do assim. humor dele, porque eu acho um humor muito sarcástico. Eu, particularmente, me considero uma pessoa sarcástica. Eu gosto muito. Então, eu lido muito bem com gente que é assim. Então, eu não sei se é por isso que eu tenho essa percepção de que, tipo assim, eu não acho que ele é chato. Eu só acho que ele deve ser muito sarcástico, ou, tipo, deve ser bem direto. E eu sou muito direta também, meus amigos. Tem gente que me acha grossa. Eu não me acho grossa, eu acho que eu sou direta. Eu sou bem dessa. Tipo assim, não sei o que, tá feio? Tá. Eu não vou falar pra você que tá bonito um negócio que tá feio, entendeu? Então, tipo assim, se você não quer saber a verdade... Eu tenho uma amiga uma vez... Tem uma amiga que uma vez ela tava numa situação assim, ela tinha terminado com uma namorada, ela é homossexual. Ela tinha terminado com uma namorada, aí ficou com uma outra menina, aí voltou com a namorada. E aí a namorada perguntou pra ela se ela tinha ficado com alguém. Aí ela me ligou. Helena, eu falo pra ela se eu fiquei ou não fiquei? Eu falei, fala, carai, por que você não vai falar? Fala que ficou. Você quer voltar, volta com as coisas limpas, porque depois se chegar no ouvido dela por boca de outra pessoa, mas ela não vai querer voltar comigo se ela souber. Eu falei, não interessa, você tem que falar. Aí o que ela fez? Eu sabia que eu não devia ter te ligado.
É isso, exatamente. Porque Eu ela não devia ter quer ligado ouvir pra isso. outra pessoa. É, Eu falei, claro. cara, mas eu não sou a pessoa que vai ficar falando pra ficar adulando o seu ego. O que é certo, o que é errado. Mas eu falo isso com a minha namorada, porque, tipo assim, eu tenho muita tranquilidade do meu passado, do que eu fiz, do que eu não fiz e tal, porque, cara, independente se foi errado ou não também, foi o que me forjou a estar aqui e tal. E aí, ela às vezes pergunta coisa pra mim, aí eu falo, cara, você quer saber? Aí eu não quero não. Eu falo, então tá bom, então toca a vida, vamos, sabe? É isso. E tem vezes que ela pergunta e fica brava, porque eu falo, cara, mas é assim, sabe? Então, por que você quer saber? Você Exato. Porque eu também, eu prefiro pecar por excesso de sinceridade. Não, as pessoas têm um problema muito grande de confundir sinceridade com grosseria. Isso hoje em dia virou muita moda isso. E, tipo, falar qualquer coisa na cara que não precisava ser falado. E eu, não, mas eu sou assim, sou sincero. Não, você só é grossa. Mas aí, eu tenho muito medo eu esqueço tanto das coisas que se eu mentir, eu vou cair nessa mentira um dia depois. Então, eu prefiro pecar por sinceridade, sabe? Só que as pessoas, às vezes, não querem ouvir sinceridade. É muito difícil, as pessoas normalmente não querem. Eu aprendi esse negócio de não perguntar o que você não quer saber com uma mãe de uma amiga minha. Ela teve um relacionamento à distância por um tempo, porque eles estavam se preparando para poder abrir uma empresa aqui. Então, ela estava tocando, acho que, a empresa lá, e o marido aqui abrindo espaço, né? E aí, quando ela finalmente voltou, teve uma vez que eu estava na casa dela, dessa minha amiga, e eu conversei com a mãe dela e perguntei assim, como é que a senhora lida com, tipo, eu acho que passaram 2 anos sem se ver, um negócio assim. E eu fiquei assim, como é que a senhora lida? A senhora não fica com medo de ele já ter feito alguma coisa? Ela falou assim, minha filha, eu não pergunto. Perfeito. Porque o que me interessa é a gente estar agora. O que me importa é a minha consciência. Eu não fiz. Se ele fez ou não fez, o que importa é o que a gente tem agora. Eu não sei se eu concordo com exatamente essa coisa, mas o negócio de eu não pergunto porque eu não quero saber ficou comigo. Eu não pergunto se eu não quero saber. Se eu não quiser saber, eu não vou te perguntar, porque eu prefiro continuar assim. Entendeu? Mas eu aprendi muito isso. Porque a minha namorada fala, você não tem ciúme? Você não pergunta, eu falo, cara, pelo contrário, eu tenho muito. E é por isso que eu não pergunto. Porque assim, se eu pergunto uma coisa e você fala que aconteceu, que não sei o quê, isso vai ficar na minha cabeça, eu vou aumentar muito na minha cabeça. Eu sei que eu sou. Então, assim, então eu não pergunto. Eu não pergunto. Eu não quero saber. Eu sou o cara que eu não vejo os comentários do Instagram na foto dela. Sério? Eu não vejo, porque assim, eu sei que vai ter algo engraçadinho, alguma coisa, e eu sei que ela vai saber se portar em relação a isso. Só que aí se eu ver, quem é? Esse cara, não sei o quê. Ele tá mandando mensagem, tá não sei o quê, tá não sei o que lá. Não faz sentido isso. Tipo, apaga, sabe? Não faz sentido. Então eu não olho, porque pra entender que é normal que alguém comente. O perfil é público. Então isso Ela é é normal. bonita. Ela é bonita. Então, cara, isso é normal, isso vai acontecer e é super saudável, inclusive. Desde que, se alguém sair do coisa, que ela respeite, mas eu sei que ela vai saber lidar com isso. Só que se eu participar disso, a minha cabeça vai. Então, tipo, cara, não quero saber, não. Prefere não saber. Deixa quieto. Eu falo isso com o Lucas. Eu não pego o telefone. Esse negócio de ficar pegando o telefone. Eu não pego o telefone. Quando toca, eu viro. Eu tenho a paranoia inversa, eu acho. Você fica, não vou. Se toca, eu viro porque, mano, um nome que eu não conheço, ligando. Quem é? Não vou. Entendeu? Então, pra não saber, deixa ela e tá tudo certo. Entendeu? Mano, tem amigos e tal, não quero saber o nível de intimidade. Não quero saber, não. Se eu dever saber. Vai chegar. Vai chegar, então tá tudo bem. Eu penso muito assim, mas eu não tenho esse problema de saber, tipo assim, eu não fico olhando o telefone nem nada, mas não chego nesse nível de não virar. Eu falo, eu não sou uma pessoa ciumenta, porque eu acho que porque a minha mãe sempre foi uma pessoa muito aberta, eu não tenho esse negócio. Eu sempre tive, até quando eu era pequena, na verdade, que criança, minha irmã é mais nova, dizem que criança mais velha normalmente tem ciúme. Eu nunca tive ciúme do que é meu, porque se é meu, é meu. Então, por exemplo, a minha irmã tinha ciúme da minha mãe comigo. Mas eu brincava com a minha irmã de competir, porque, tipo assim, vamos supor, eu tava deitada com a minha mãe. Aí eu botava o braço nela. Aí minha irmã pegava meu braço, botava na metade e falava assim, essa metade daqui é minha. Então, você não pode encostar. Eu ficava provocando. Mas não é porque eu tava com ciúme, é porque eu tava provocando a minha irmã mais nova, era a minha função. Sim. Agora, eu nunca tive... Eu nunca tive problema com coisa que é meu. Então, por exemplo, o Lucas é meu namorado. Ele é meu namorado. Então, se ele fizer alguma coisa, é porque ele não era meu.
E se ele não é meu, eu vou deixar ele ir. É isso, e é cara. assim, então, tipo assim, minha mãe, vou ter ciúme de primo meu com a minha mãe, de irmã com a minha mãe, vou ter ciúme da minha irmã com outra pessoa. Minha irmã morre de ciúme, que tem a neta da minha madrasta, quando eu vim pra cá, morava lá. Ela me chamava de cis, de irmã. E aí eu chamava ela de irmã. A menina tinha 5 anos, a minha irmã tava no Brasil morrendo de ciúme. Você acha que se alguém chamasse a minha irmã de irmã, eu ia ficar com ciúme? Nunca! Porque a irmã é minha. Você acha que eu vou entrar em competição que eu vou ganhar? Tipo assim, eu não entro em competição pra perder. Mas eu também não vou entrar numa competição, tipo, é a mesma coisa que eu com esse tamanho todo for luta de boxe aí com essa criança de 5 anos. Vou entrar pra bater numa criança de 5 anos? Não faz sentido. Então, assim, eu sou muito, muito tranquila em relação a isso. Pra mim, sempre foi assim. Eu já fui traída, nunca precisei ir atrás. Sempre chegou em mim. Ah, pode demorar 2 meses, pode demorar 1 ano. Mas eu não tenho problema. Vai chegar e eu vou... E quem tá perdendo é a pessoa. Eu tenho plena consciência. Você não tem controle nenhum sobre se você vai ser ou não traída. Então, assim, eu falo que em qualquer relação de namorado, de trabalho, a liberdade é o que gera a confiança. Não é o que gera. Pra mim... Você ficar preso não é garantia de que você não vai trair. Não, nenhuma. Então, pra mim, a liberdade, ela é o ápice da confiança. No sentido de, se eu te prender e você for mau caráter, eu vou ferrar do mesmo jeito. Ah, mas se você der liberdade, ela também vai fazer. Sim, mas aí não tem... Então, assim, eu prefiro que ela seja livre e ela entenda que é a consequência dela, sabe? E ela escolha, né? É tão melhor quando a pessoa escolhe estar com você. E que ela se sinta livre, cara. Eu acho que uma relação a dois, que dois se sintam livres, é diferente de uma indiferença, não é isso, claro. Mas assim, que dois se sintam livres, cara. É gostar de estar junto, mas também saber viver sem, né? Perfeito. É isso. Voltando isso porque era sobre o negócio que a gente ia falar, né? Entendi. Voltando sobre o negócio, eu te falei, você falou que eu não tinha assunto, você nunca sentou pra conversar comigo. Eu subestimei a nossa capacidade. Exato. Mas aí, você mudou para essa questão corporativa, você decidiu fazer esse trabalho nos Estados Unidos e você, assim, tem planos de vir pra cá, até com essa questão corporativa ou alguma coisa assim, trabalhar às vezes com comediantes americanos? Cara, tenho muito. Tenho plano, tenho vontade. Porém, isso de trabalhar com questão corporativa americano, pra mim, ainda é um degrau que eu preciso de outros degraus antes pra poder chegar. Você precisa do seu Danilo Gentili, do seu Afonso Padilha daqui, né? Exatamente isso. Não, e não só isso, é muito mais sobre entender mercado, porque assim, por mais que eu tenha vindo pra cá e feito uma turnê grande, muitos negócios eu não participei. Principalmente nas questões de impostos, de taxa. Então, uma coisa que eu tenho que aprender muito antes de poder vir para cá, porque isso aqui é muito mais sério do que no Brasil, inclusive as consequências são muito mais sérias, mas para entender o mercado mesmo. E assim, forma... O Rafinha talvez já possa te ajudar com isso, que ele já tá... Não, o Rafinha já virou... Ele postou, acho que essa semana, que ele tá com o quadro dele nos principais comedy clubs, sabe, do país, assim. Isso é uma coisa impensável para comediante ele veio brasileiro. fazer coisa aqui, e tá muito bom. Tá. Eu só fiquei meio chateada quando eu fui ver o show de comédia. Na verdade, eu não fiquei chateada, eu fiquei surpresa, mas... Eu não sei explicar, é porque eu comecei a seguir o Rafinha eu adoro o Rafinha. Então, quando ele começou a fazer os shows aqui em inglês, eu já comecei a seguir. E ele vai postando a mesma piada, porque ele tá criando, né, outra língua também. Então, tipo, eu super entendo a deficiência, talvez, de postar novos conteúdos o tempo todo. Mas quando eu fui no show, eu achei que ele ia ter criado uma outra coisa do Instagram. E aí, quando eu percebi que ele estava fazendo as mesmas piadas, no primeiro momento, eu falei assim, cara, eu não vou rir, porque eu já sei todas as piadas. Cara, tá na presença dele é muito diferente, porque ele começou a fazer as piadas, e eu não sei se era porque todo mundo tava rindo também, e aí eu também entrava na risada, porque eu já tinha achado engraçado, eu já tinha visto, só que é aquele negócio, né? Você chora pela mesma coisa várias vezes, mas rir você só ri 1, 2, 3, né? Só que eu cheguei lá e falei assim, cara, eu não vou rir. Porque é contagiante todo mundo rindo, cara. Cara, eu falei, eu não vou rir. Eu me acabei de rir no show dele. Foi sensacional. Mas é isso. Mas o que eu acho genial, tá? Talvez se ele tivesse uma outra sessão no mesmo dia e você fosse na outra, seria diferente. Porque as pessoas acham que o artista decora a piada. E eu falo que eu não saberia ser um comediante stand-up. Mas eu falo que por tanto tempo na comédia, eu sou capaz de dar um workshop sobre stand-up, por entender técnica e tal.
mas não saberia fazer 3 minutos, porque é um dom, é uma engenharia absurda. E ele sobe no palco com 5 shows na cabeça. Se ele soltou piada que já estava, né, porque não é o objetivo deles realmente. Porque não é igual música. Música você vai ouvir as que você já ouviu em casa, claro. Você nem quer música nova, inclusive. Mas se ele solta é porque aquele público ele precisava daquela segurança. Cara, eu vou na piada que eu sei que é certeira, que funciona tanto que funcionou. Só estava todo mundo rindo e tal. Então, se ele soltou piada que já estava, porque ele sabe que aquilo funciona e naquele público precisava daquilo. No Brasil, tem muitas piadas muito clichês, que os artistas às vezes nem gostam de colocar, mas às vezes vê que o público está mais popular, está rindo mais de piada com palavrão, ou não tá rindo, então eles vão mudando conforme vai o público. acontecendo. Então, certamente o Rafinha fez isso porque ele sentiu que no público ele precisava daquilo. Eu acho de uma genialidade, incrível, eu pago muito pau. Não, eu gostei muito, é o que eu falei, eu gosto muito do Rafinha, assim, então, tipo, eu gosto, pra te falar a verdade. Então, uma coisa, é bem capaz que, tipo, se ele tivesse aqui ou se ele assistir, vai contar, não foi nada disso, cara. Nada disso, cara, eu só quis fazer aquela, sabe? E eu vou te falar, eu fiquei me achando, porque quando a gente saiu, a mulher do Rafinha, eu tava na fila pra poder tirar uma foto com o Rafinha com todos os meus amigos. Aí, eu acho que foi a mulher do Rafinha, ela tava filmando pra poder botar no story, não sei o quê, e eu tava de costas com o cabelo solto. Aí no vídeo ela falou assim, nossa, olha o cabelo dessa menina, que lindo. E era olha eu aí. no vídeo, eu fiquei, ai... Comentou, sou eu. Sou eu, meu cabelo tá lindo. Mas era só no story, não foi tipo no vídeo, foi só no story. Eu falei assim, ela tá falando do meu cabelo. Aqui, gente, é esse cabelo que foi elogiado pela mulher do Rafinha Bastos. Grava a tela, posta um Reels. Mas então, tudo isso se deu porque você perguntou sobre pessoas serem diferentes no palco. Foi. Eu lembrei, olha só que incrível. E sabe por que eu te perguntei isso? Porque eu assisti anteontem o documentário da Anitta, que ela fala sobre ser Anitta e ser Larissa. E aí ela fala que ela deixou um pouco a Larissa de lado pra poder ser Anitta. E essa é uma outra mulher que eu acho genial também. E eu, também. assim, particularmente acho que a Anitta fez essa série pra falar assim, me mantenham no topo, porque eu estou cuidando de mim. Então, não vou produzir tanto quanto eu produzia, mas me mantenha aqui porque eu estou cuidando de mim, entendeu? Sim. Tipo, lógico que tem a questão dela realmente ser... Lógico que ela, como você falou, isso é cansativo demais para os artistas, e eu entendo completamente. Mas eu acho que foi uma sacada genial para as pessoas darem, tipo, aqui nos Estados Unidos a gente fala grace, tipo, dar uma aliviada para ela... E ela conseguir, tipo, dar uma diminuída no ritmo com o amor do público, entendeu? Eu achei que foi uma sacada, assim, não que seja mentira o que ela tá falando, mas foi uma sacada brilhante de só, tipo, tem muito artista que só some da mídia, e aí depois volta, e aí eu acho que ela fez uma jogada muito boa, assim. Como várias que ela faz, ela é outra que é genial. Mas, eu vou te falar uma coisa, na comédia... tô pensando aqui mas eu acho que a minoria é a mesma pessoa fora do palco. Acho que sou capaz de contar, tipo, um exemplo que eu falei, o Vitor Sarro. No palco ele é piada quinta série, não sei o que, fora do palco passa meu amigo, chato, mano, chato, insuportável, atencioso com o público demais, mas fora, ou ele tá reclamando, ou ele tá no celular, tipo, preso assim e tal, chato. Outra pessoa, pra expor as pessoas. Cara, Fabiano Cambota. Sabe quem é, não? Não. Por favor, siga. Pra mim é um dos grandes, assim. Além de uma pessoa, ser uma pessoa maravilhosa. Mas é outro, que no palco ele tem uma persona até meio boba, assim, meio caipira, meio coisa, que é de Goiás e tal. E quem espera ele fora do palco, ele é um cara, tipo, sério, meio elegante, assim, o modo de falar, sabe? Assim, então, daqui, a pessoa fala, cara, mas não é a mesma pessoa. Eu falo, não, cara, aquilo é trabalho. Ele é o oposto, também é outro chato, ranzinza. Nossa Senhora. Mas a grande maioria é Afonso Padilha. Quem esperar Afonso Padilha daquele jeito, outro. Outra pessoa. Chato também. Isso eu acho muito louco, porque a sensação que as pessoas têm é isso, né? Eu lembro que no show de comédia que eu fui, eu tô voltando porque foi um dos... Chato, pelo amor de Deus, chato que eu quero dizer, tipo, chato que, tipo assim, que não é tão gosto falante. Muito também, só pra deixar, pra não parecer que tô criticando. Não, eu tava, porque eu perguntei também, porque eu lembro que quando eu fui no show do Leandro, ele falou uma coisa que eu fiquei surpresa, porque eu não tinha a menor ideia que isso acontecia com ele. Ele fazia os caras de pau,
com Sim. aquele menino magrinho que eu não sei o nome. Melling, Marcus Melling. Isso. E aí esse cara batia batia, né? No Leandro. E aí o Leandro tava falando que, tipo assim, ele encontrava com as pessoas na rua e o cara dava um tapa. Do nada na cara dele. Acontece. Ele falou isso. E aí ele falou assim, cara, primeiro que, tipo assim, eu não sou o personagem que eu tô interpretando. Eu sou uma pessoa e você não tem... Como é que você se sente, tipo assim... Ele ficava assim, cara, meu trabalho é tão bom que a pessoa se sente íntima de mim. É isso. Show. Mas, pô, você tem que ter um negócio que você tem. E aí, tipo assim, eu fico pensando como as pessoas perdem a noção do que é o trabalho da pessoa. E a pessoa... E assim, pra mim, por mais que seja uma situação chata, é um reconhecimento do trabalho. Porque você conseguiu fazer o cara ficar tão próximo de você que ele sente que ele é íntimo seu, entendeu? Então, tipo, isso é muito... É isso mesmo. Isso é incrível, assim. E muitos entendem isso, sabe? Uma das coisas que eu falei que eu nunca seria artista porque eu não teria essa... Quer dizer, acho que não também. Quando você vive, talvez seja uma outra coisa. Mas, assim, eu vejo realmente... às vezes tem uma fila pra tirar foto e você vê que a piada, tipo, que eles chegam, se repete em vários da fila. E a pessoa acha que tá falando a primeira vez. Mas porque pra pessoa é o momento que tem de falar, mano, eu sei, fala um bordão, fala alguma coisa. Com o próprio Thiago Ventura, todo mundo faz as mesmas piadas e brincadeiras com ele e tal. O Emerson Ceará, também é outro cara que você não conhece. Esse Ceará, eu acho que Mano, é outro também que é maravilhoso. Ele é um que é o mesmo no palco e fora do palco. Ele tem um negócio que é um bordão dele, que ele fala que ele é o lobo, não sei o que, ele uiva e tal. Então todo mundo chega pra ele, o Ivan, achando que tá fazendo o máximo e tal. E ele é muito fuleiro, assim, que fala muito de cabaré, de bebida, não sei o que, blá, blá, blá. E ele aparece no palco, ele é extremamente fuleiro. E aí chega no meio as pessoas querem ser também. E aí foi que chegou um dia tal, que foi abraçar e deu uma dedada nele. Falou, mentira! cara, ele falou, bicho, foi tão absurdo que eu acho que eu não tive reação de falar. E o cara fez como se fosse amigo, e chegou e abraçou, e não sei o que. Ele falou, cara, tipo, realmente a pessoa acha que ela é muito brother, assim, sabe? Isso é muito louco. E aí bate um misto, um paradoxo do que você falou. Pô, é muito chato, porém é muito legal, cara. Eu consegui fazer a pessoa achar que eu sou amigo dela. Sabe, que eu aceitaria isso numa boa. Então, tipo, a comédia, voltando àquele nosso começo, a comédia também tem essa função de aproximar pessoas. Porque você assiste tanto, você conhece tantos detalhes daquela pessoa. E vocês contam histórias de vida, né? Porque tem muita coisa da comédia ser baseada na vida da pessoa. Então você acaba sabendo, achando que sabe pelo menos, porque deve ter alguma coisa que o cara criou de alguma situação, né? Não é igual. Mas você acaba que você vai sabendo, tipo, a mãe do Afonso, os irmãos do Afonso, o pai que foi comprar cigarro. Então, tipo assim, a galera acha que tem intimidade pra chegar no Afonso e falar assim, e seu pai que foi comprar cigarro? Tipo, é uma coisa que você não sabe nem se é dor do cara, né? E você tá falando isso. à E toa. outra coisa, você não sabe nem se é verdade. Porque na comédia tem muito disso. Vira piada e vai. E aí sim vira um personagem. Sabe? Então tem muita coisa que, sabe, que nem é. A maioria das histórias, elas são verdadeiras até um certo ponto. O cara incrementa. E ele romantiza, ele incrementa o negócio. Então, tem muita coisa que vira uma verdade que você nem sabe se é mesmo. E isso é muito legal também. Tem uma história que o Afonso contou quando eu fui. O Estevão que pegou o ingresso. Se o do Afonso é verdade, é verdade. Qual? Fala aí, conseguiu eu fui no Rio, porque quando os quatro amigos. Quando os quatro amigos estavam aqui, eu fui pro Brasil. E aí eu fiquei super chateada que eu não fui no show deles aqui, né? Mas aí eu fui no Afonso quando ele voltou pro Brasil. E aí o Afonso estava contando, eu achei incrível ele já ter mudado o repertório, né? Porque ele deve ter usado um aqui. Quando ele veio pra cá, ele foi contar a história de ter vindo pros Estados Unidos. Contou do menino. Do menino no avião. É verdade, cara. É verdade. É eu verdade, falei, cara, digo, mas aconteceu no dia que ele contou. Ele chegou aqui, eu tava lá. Tu tava? Foi esse dia, isso que eu tô falando. Sim, cara. Eu fui no dia que ele chegou. E aí, Aqui também. contou... foi no dia que ele chegou aqui. Aqui. Ele fez um briefzinho ali, bem básico. O dia que ele veio, eu acho que foi da... não vou saber. Foi Orlando Boston. Orlando Boston, né? E aí, Orlando Boston, isso mesmo. E aí, chegou no show, cara, ele tinha 15 minutos. Ele usou um bom tempo contando isso. Aí, na minha cabeça era muito mentira também. Eu fiquei, cara... Porque o Afonso é uma máquina de criar texto, assim. Ele é
Eu acho que todo mundo tem ele como referência de escrever. Tipo, o Afonso, ele trabalha como se ele fosse CLT. Ele pega as horas do dia, e ele escreve, e ele estuda. Ele é uma máquina, assim. E aí ele contou, eu fiquei tão em dúvida, sério, eu falei, cara, isso é verdade? Eu falei, cara, é verdade. E ele falou, cara, e piora, teve uma questão que ele não podia contar depois e tal, foi isso, piorou. E eu não quis contar porque se tira de contexto e fica muito ruim e tal, não sei o que lá. Mas é verdade. Cara, ele teve uma capacidade de, em horas, criar um texto engraçadíssimo sobre isso. Ficou maravilhoso. Eu ri horrores, mas eu falei assim, gente, não é possível que foi... Porque, assim, eu ando muito de avião aqui, já fui pro Brasil, voltei várias vezes, mas nunca tinha visto uma pessoa tão irritante que nem essa criança tava Parece no que avião. É mentira, né, Foi cara? tipo, eu falei assim, cara, deve ter tido uma criança, porque sempre voo para os Estados Unidos, pra Disney principalmente, de qualquer outro lugar, sempre tem muita criança chorando, brincando, falando. Então é sempre um voo que você tem que lidar com essas questões. Mas nunca daquele jeito. Mas sabe o que eu acho incrível de algumas pessoas que eu acho geniais, como o Afonso? É que, assim, isso poderia ser só uma cena irritante. O Afonso já enxergou como piada de imediato, assim. Questões que aconteceram na imigração, sabe? Ele já consegue tirar. Então, assim, você coloca tudo um viés de piada. Então, principalmente o que é muito chato, o que é muito incômodo, vira piada. É porque como as se pessoas tivesse riem uma da desgraça lente, né? Totalmente. Porque as pessoas riem da desgraça do outro. Principalmente quando é autodepreciativo, né? Então, a pessoa, um comediante, um bom comediante que trabalha mesmo com isso, ele tem essa percepção. Então, muita coisa que acontece de ruim, ele consegue ver esse ar de piada e fala, cara, isso vai dar um texto. E o Afonso faz isso com uma naturalidade. Você tava falando da pessoa contar coisa que se autodeprecia, eu tava lembrando que não tem nada a ver com o stand-up do pastor Cláudio Duarte. Que ele fala, tem uma vez que ele fala assim, cara, eu vi aqueles sermões das pessoas, dos outros pastores, não sei o que, aí as pessoas chorando, de história triste, de não sei o que, e eu falava assim, eu vou subir no palco e vou fazer as pessoas chorarem. E na verdade eu só conseguia fazer as pessoas rirem. E aí ele te fala assim, eu não vim pra ser palhaço na coisa. E aí eu descobri que o humor trazia uma outra visão. E que o palhaço coisa. é bom. É muito que o comediante fala, cara, não, eu sou um palhaço, sabe? Palhaço é bom. É porque você fazer as pessoas rirem não quer dizer que você não leva as coisas a sério. Não quer dizer que você não é uma pessoa que pensa sobre as coisas. Muito pelo contrário, para você fazer uma piada dessa, você tem que ter visto aquela situação, ter te incomodado ou te impressionado de alguma forma e você conseguir ter esse negócio da lente, né? Mas é por isso também que essa é meio que uma missão minha, não digo nem humana, mas de negócio também. Se você for pegar o Instagram da minha empresa, não tem tipo vídeos de piada, não tem, na verdade eu mostro exatamente isso, quanto a piada ela pode mudar muitas coisas dentro de uma empresa, tipo nas pessoas, e como é uma arte fazer isso, entendeu? Que não é só você, tipo, lá você vê eu falando inclusive sobre ROI, sobre o retorno de investimento. Por que você vai contratar? O quanto isso vai te retornar para a empresa? Que não é só para divertir quem está ali. O que isso volta para a sua empresa na semana seguinte, nos meses seguintes? O quanto isso mexe com a sua equipe? Então, a comédia tem tantas nuances, tantas coisas participantes, que até me incomoda quando alguém fala, ele faz 1 hora no palco ali, faz todo mundo rir, fala umas bobagens e acabou. Então eu admiro muito essa galera, cara. Tanto é que, mais uma vez, eu falo que eu tô com quantos anos? 13 anos já no mercado, e eu não saberia fazer 5 minutos do que eles fazem. Mas toda arte tem visto isso, né? Igual, tipo, pintura, atuação, todo mundo acha que é tudo muito fácil, né? Quando o negócio não é matemático, porque tem essa supervalorização da matemática, de física, de química, essas coisas assim, quando o negócio não é ali no papel que você tem que sentar pra fazer, as pessoas acham que é fácil. É porque vê pronto, né? Vê pronto porque você vê pronto. Mais uma vez, 1 hora no palco. Realmente, 1 hora no palco não é nada pra você ganhar um dinheiro. O quanto você demorou pra criar aquilo, quanto você abriu mão da família, quanto você... Tipo assim, o trabalho é muito maior. Pra te falar, e vou te falar, se você for só levar em consideração 1 hora no palco, os comediantes, pelo menos de stand-up que eu acompanho, eles sempre têm a hora que eles fazem a dinâmica com a plateia. Aquilo ali não é montado.
Você não sabe o que o cara vai falar e como é que vai falar. Só de você ter que ter um reflexo rápido para poder manter as pessoas engajadas e conseguir responder, isso não é uma coisa fácil. Verdade. Isso não é uma coisa fácil. Isso é uma habilidade, né? Então, e é uma coisa que você vai, lógico, praticando, quanto mais tempo você tem com isso, acho que mais rápido fica o raciocínio. Você pega algumas skills, assim, que você... Tem alguma jogadinha, sabe? Tem uma coisa que você vai, tipo... Você quer uma resposta, você vai perguntando até você conseguir algo parecido com o que você quer dizer. Então tem umas jogadas que também é genial. É um jogo. Diante que você perguntou que é diferente no palco. Uhum. Então tem muitos que são muito legais no palco e fora são normais. Não é que são chatos. Quando eu falei chato, eu falei brincando porque é estilo de pessoa. Uhum. Mas tem também o contrário. Tem um cara que é ranzinza no palco e é uma princesa legal. Fora do palco. Assim. Tem... Maurício Meirelles. O Mal Meirelles, ele é tipo, tudo dele é tipo, eu tô com raiva, não sei o que, é chato, não sei o que. Cara, e aproveitador da vida. Não, ele é um anjo de pessoa, é um cara muito legal, é um cara... Então, assim, ele passa essa figura. A gente falou mais cedo do Di Lopes. Uhum. Ele, pra mim, é o maior exemplo de diferença do palco, porque ele... Todo mundo acha que ele é um cara muito escroto, muito tipo, que é piada de humor negro, porque realmente... As piadas dele, os temas, ele é um cara que ele pega um tema e ele leva ao absurdo, que isso é a piada, na verdade. Pessoas acham que, mas piada de humor negro, você pode não gostar e tá tudo bem, porque realmente é um estilo muito específico. Mas a piada não é que você tá tirando chacota daquilo, é exatamente você pegar uma situação e elevar a algo absurdo, principalmente a algo triste. Eu lembro que tem um comediante daqui que chama Anthony Jeselnik, não sei se você conhece, tipo... É meio o Léo Lins daqui, assim, tem gente que ama, gente que odeia. E aí alguém perguntou pra ele uma vez, teve acho que a Maratona de Boston, que teve um atentado e tal, e ele fez uma piada sobre. E aí alguém perguntou no Twitter, falou, cara, você não tem quantas pessoas morreram e tal, você vê graça nisso? E ele falou, não, nenhuma. E é aí que eu entro. Tipo assim, de amenizar algumas coisas e tal, você joga a um absurdo pra tirar o peso daquilo. Quem entende, ótimo. Quem não entende é só não consumir. Mas enfim, isso é só um parêntese sobre essa questão de limites do humor e blá blá blá. E aí o Di tem essa questão de piada de humor negro. Tudo dele é muito exagerado e tal. Não sei, cara, e fora do palco é um dos caras mais legais que eu já conheci. E certamente, se ele também estiver vendo, ele vai comentar que é mentira, que não sei o quê, porque ele vive esse personagem e é um cara incrível. Então você tem as duas diferenças, entendendo que o próprio Márcio Donato também, que veio aqui também tudo ele é reclamando, tô puta. Ele é uma pessoa maravilhosa. Cara, é uma princesa também fora do palco. E é uma lady. E assim, sabe, um cara muito doce e tal. Então tem isso, a pessoa tem que entender que palco é um trabalho e você não é amigo daquela pessoa porque você conhece tudo sobre a vida dele. Então acho que é isso que fica. Eu acho que, eu pra te falar a minha verdade, eu acho que às vezes a gente tem... Tipo assim, às vezes a gente admira muita coisa que falta na gente, né? Tipo, eu sou uma pessoa muito extrovertida e eu tenho essa facilidade de me conectar com as pessoas, mas eu já passei por situações que, por exemplo, porque eu sou sempre a pessoa que chama, às vezes eu não sou chamada. E aí, às vezes, eu não tenho nada pra fazer, as pessoas falam assim, pô, eu não te chamei porque eu achei que você já tinha coisa pra fazer, eu não queria te incomodar, não sei o quê. Acontece muito comigo, cara. Acontece muito de ficar nisso. Então, tipo assim, eu acho que às vezes, por exemplo, uma pessoa que é mais sensível, que passou por coisas... Mas às vezes ela acha que você ser não briguento, né? Mas rabugento, mas não sei o quê, é mais engraçado porque foge do que ela é. E aí ela consegue incorporar de uma forma diferente. É o escape, né? É o seu escape, é você sair de você e fazer alguma piada sobre isso. Então, normalmente é sempre o oposto. Poucas pessoas são, tipo, realmente o que é. Poucas pessoas mesmo, assim. Acho que o Fábio Porchat é um deles. Porchat é um cara que ele conversa daquele jeito que ele conversa, gritando no coisa. A Tatá também é completamente maluca. O Igor Guimarães é um cara que também é, tipo, fora do palco. O Igor Guimarães é aquele cara que fala com a voz engraçada, né? Gente, aquele cara, eu jurava... O Lucas me falou isso. E eu jurava que não. Eu achava que ele fazia de propósito. Eu falava, cara, que cara forçado. Ele falou assim, não, amor, ele fala assim. Eu falei, mentira! Aí eu comecei a apreciar. Ele é forçado. Ele não é, cara. Ele não é. E ele é um cara que, assim, todo mundo não, porque eu não posso falar por todo mundo, mas assim,
A grande maioria dos comediantes idolatram ele, assim, sabe? De como ele é um cara... Porque ele tem uma rapidez de comédia, um timing de comédia muito fora da curva. Que ele fala... esqueci o nome, que eu também não sou muito estudioso de comédia, mas é alguma coisa do caos. Que ele cria um caos tão grande, ele começa a falar do cobertor, depois ele solta um guaxinim, sabe? E você fala, cara, o que tá acontecendo, cara? Na mesma frase, um cobertor, um guaxinim, um antílope e a minha avó, sabe? Como que conseguiu juntar isso nessa frase? Então, assim, é de uma genialidade incrível. Todo mundo, tem um programa da Prime, se não me engano, medo de estar falando coisa errada, mas eu acho que é da Prime, que é o LOL. Caraca, é do Prime, É o Laugh Off... Eu já vi isso, eu ia falar disso. É aquele que eles brigam de fazer piada, não é? Eles têm que ficar 6 horas numa casa e ninguém pode rir. Tá. Tipo Eu achei que tem um que é tipo um UFC tipo uma batalha. de Não, piada. isso teve no Gentili, que era o FDP. Ele tá lá. Fight de piadas. Isso, e esse Igor Guimarães, Sim. quando eu tava vendo o vídeo desse fight de piadas, que o Lucas me falou que era verdade, que ele falava assim, que ele era desse jeito. Aí, eu juro, ele me falou isso, eu comecei a apreciar o trabalho dele. Porque eu falava assim, Você cara, começa a não ver muito como forçar. Exatamente. Foi exatamente isso. Eu comecei a apreciar, falei assim, cara, esse cara é engraçado. Ele também, eu não acho ele engraçado. Mas ele é um cara que, tipo, você fala assim, pô, maneiro, eu vi o que você fez aí, sabe? Tipo, dá uma aliviada. A minha função é você começar a achar ele Assista esse LOL, LOL, que é o Tom Cavalcante que apresenta a primeira temporada. Ainda acho que é Prime Video, se não for, peço muito desculpa. Tem acho que umas 3 ou 4 temporadas, mas essa primeira é incrível. E aí são 6 comediantes numa casa que ninguém pode rir. Quem ri sai, e aí tem que ficar, quem ficar por último ganha. E aí foram entrando pessoas como um Big Brother, assim, sabe? Um entrou primeiro, aí ninguém sabia quem era. A hora que entrou o Igor, cara, ele falou, não, mano, não dá. Porque é o cara que tira todo mundo sério, cara. E aí, assiste também um vídeo, coloca Thiago Ventura falando sobre Igor Guimarães. Porque isso que eu expliquei, o Thiago explica muito melhor, assim. E aí, ele solta sempre perguntas que você nunca tá preparado. Você prefere a Pepe ou a Neném? Tipo, do nada, no meio de uma conversa aleatória, ele joga essa pergunta e fala, cara, o que você tá falando, cara? O que tem a ver com o que você tá falando? E aí, você começa a entender esse caos que ele cria. Aí você começa a reparar em detalhes nele. Você fala, cara, ele tira coisa que ninguém pensou, assim. Pra mim, ele é o maior, assim. Só que ele é o maior, só que ele não... É um outro tipo de humor. Como a Tata Werneck. Sabe? Pra mim, os dois vieram do mesmo... Do mesmo corte, né? Do Como mesmo é que fala? corte. Exatamente. Veio da mesma leva. Sabe? Porque... E aí, o que você acha, assim, não querendo te cortar nesse assunto, porque por mim é sério, eu ficava temos que falando... cortar porque estamos aqui há 8 horas. O que você acha que não pode faltar para as pessoas que, por exemplo, vamos supor que alguém quisesse trazer um artista para cá. O que você acha que eles têm que sempre se preocupar com? Tipo, você não pode vir para cá sem pensar, igual você estava falando, que, tipo, pensar no conforto das pessoas, porque aqui não tem e tudo mais. O que não pode faltar? Cara, primeiro de tudo, pensar que bilheteria, venda de ingresso é lucro. Então você não pode contar, primeiro, com venda de ingresso para cobrir custo. Esse, para mim, é o maior erro da grande maioria de contratantes. Eu vou vender tanto, então dá para eu chegar... Não, cara, você tem que, em todos os seus custos, você tem que tentar chegar no dia do show com, se não todo, 70%, 80% dos seus custos pagos. E aí, mas como? E aí é patrocínio, aí é permuta. Sabendo o valor do seu trabalho, por exemplo, eu não posso fazer uma permuta com um hotel que deu $11 mil, né? E eu fiz a permuta com ele, e ele vai aparecer na minha arte de um jeito, ou em alguma... E um cara que me deu $100 mil, tal, fazer da mesma forma. Não que o 100 mil, desculpa, $100. Não que o de 100 também não valha, porque... Ajuda. Não, claro, são várias funções, são vários
Por exemplo, tem gente que faz camarim, sabe, cara? É de muita valia, ajuda muito. Mas você entender o valor do seu negócio. Mas eu acho que essa questão de você colocar, entender, botar como um mantra, assim, pendurar na parede, que ingresso é lucro. E aí, principalmente, pensar na experiência para os dois lados. O artista tem que ser muito bem tratado, com um hotel confortável, não é luxo. É um bom tratamento, sabendo que você está cuidando da máquina que vai fazer o evento para você. O corpo, a cabeça é a máquina. Então, ele tem que ser muito bem tratado, com um carro bom de transporte, porque a gente pensa, mano, se a gente for daqui para, sei lá, andar 6 horas de carro, a gente anda de qualquer jeito, vai apertado e tal. Um artista tem que ser bem cuidado. Então, você não pode ter a mesma cabeça com você que tem com o artista. Ah, mas isso é estrelismo. Não, não é. Não é, até porque se você ficou 6 horas dentro do quarto, do carro, atrofiado ali dentro, como é que você fica 1 hora depois em pé, sem sentir dor, pensando? E é incômodo, cara. E o show, como eu falei, você entra no show com 5 shows na sua cabeça. Se a cabeça não tá boa, você não vai fazer um bom show. E as pessoas vão reclamar, esse cara é ruim. Mas é ruim, você não cuidou dele lá atrás. Então é cuidar do artista e entender que isso não é estrelismo. Isso é realmente, você tá cuidando do produto do seu show. E proporcionar conforto para quem vai assistir. Que é com uma etiqueteira que funcione, que é com um bom teatro, que a logística seja boa. Uma boa cadeira, porque até hoje eu lembro das cadeiras dos teatros que eu fui. Uma boa cadeira, isso é muito importante, que a pessoa vai ficar lá, tipo, se o show é 1 hora, ela vai ficar no mínimo 1h30, porque ela chega um pouquinho antes, sai um pouquinho depois. E a pessoa também tem que estar confortável para curtir o show. Se está desconfortável, o show vai ser horrível, porque a comédia, não só a comédia, o teatro, até uma música que exige a atenção, tu tem que estar confortável para conseguir prestar atenção. Porque se você tem dispersão, seja com dor... Inclusive, você está confortável aqui? Tô cuidando bem do produto? Tem cobertor, tem... Então tá bom, a minha parte eu tô fazendo. Tem água, tem tudo. Perfeito. Aí... Desculpa, eu tomei água num timing muito ruim. Mas, até me perdi. E aí tem que cuidar da cadeira. Da cadeira e tal, não sei. Porque a pessoa também vai ficar um bom tempo ali. Mas principalmente, não prometa o que você não tem certeza que você não vai cumprir. Então, o planejamento, por mais clichê que isso seja, vou falar, isso que está falando é mais do mesmo. Aqui, principalmente, planejamento é essencial. Você só pode chegar num artista depois que você tiver tudo planejado e ter noção, porque senão acontece o que acontece em muitos lugares, e aqui aconteceu algumas vezes também, de chegar, prometer, porque é oba-oba, eu tô feliz, não sei o quê, chega na hora, e vou te fazer uma pergunta em relação a isso. Você falou que tiveram pessoas que você não conseguiu trabalhar. Você tem alguma, dica? Igual eu falei, por exemplo, falar, qualquer um fala, quem acredita, quem é bobo. Mas tem alguma coisa que você, fala assim, que você poderia analisar para saber com quem que você está fazendo negócio quando a pessoa está vindo para cá? Porque eu acho que os negócios aqui são feitos, eu tenho essa sensação de que no Brasil é diferente de fazer negócio aqui. Então, tem alguma coisa que você fala assim, se você for vir para cá e você for fazer negócio com igual você falou que você precisava de uma empresa que estivesse aqui por causa de imposto e tudo mais. Como é que uma pessoa analisa essa empresa para poder saber que vai dar, para ajudar as chances de dar certo? Histórico. É o que você falou, não acredita só em conversa. Eu caí aqui em muitas situações que foram só de conversa, que algumas situações eu conhecia a pessoa e confiei naquilo da pessoa, mas, cara, aqui, por ser tudo mais distante, tudo mais longe, porque no Brasil é muito fácil você consertar alguma coisa. Aqui é tudo muito difícil. Então, histórico. Aí entra no que você falou mais cedo. Não tem histórico. Cara, desculpa. Não é de maldade, mas, cara, pra mim é um risco muito grande. E aí volta o que eu falei lá atrás. Eu sou um cara que tenta minimizar risco. E mesmo assim... Acontece. Me lasquei muito aqui, mas por não entender muito. Por isso que quando a gente tava falando sobre fazer outros e tal, é uma coisa que tem que ser muito bem pensado. Porque não quero correr o risco que eu passei. Tem um spoilerzinho do próximo que você vai trazer? Ou vai trazer alguma coisa? Cara, eu quero assim, muito... uma data.
Não, ano que vem ainda. Ano que vem Ano ainda? que vem, exatamente por isso. Porque é o seguinte, por mais que a gente está em março, eu não sei, em tudo na minha vida, assim, eu gosto de fazer projeto. Ah, Lucas, como recebi proposta, vamos fazer o fulano aqui? Aí eu falei, cara, não, pra mim não interessa, eu tenho a minha carreira lá, e eu tenho muita vontade de estar aqui, mas eu quero fazer um projeto. Aí entra, pô, com quem que é a empresa, quem está conversando com umas pessoas também sobre isso, e é por isso que eu falei sobre histórico, porque eu passei hoje o dia lendo sobre o histórico de uma pessoa. A gente tem algumas reuniões na sexta-manhã, na sexta, também no sábado e tal, e de você... e aí, tipo assim, eu quero muito bem planejar e colocar tudo no papel. Então, Stand-Up Comedy USA tá chegando. Tá chegando, e só que é pro ano que vem, e entra naquela sua pergunta. O planejamento é longo. No Brasil, em 2 meses você pode planejar e fazer. Não quer dizer que você vai fazer bem. Tô falando de conseguir executar, não tô falando de qualidade. Aqui é tudo muito longo. Ainda mais com a quantidade de dinheiro que precisa, né? Exatamente. Você chegar nessa quantidade de dinheiro demora mais tempo. Porém, o meu projeto, ele está praticamente pronto. Né? Então, eu só preciso de empresas que eu confie, que tenham a mesma mentalidade que a gente falou, de qualidade para o artista, de qualidade para o público, que não pense só no lucro. Lucro é essencial, mas ele tem que ser consequência de um bom trabalho. Para mim, o lucro ele não é só financeiro, o lucro tem que ser o bem-estar e a alegria do artista, o feedback bom do artista, o feedback bom do público. Então, todas as minhas conversas estão sendo nesse sentido. E estamos chegando em um caminho bem legal. Então, espero que eu volte aqui logo para contar sobre os próximos shows. Ai, eu vou ficar muito feliz. Mas já pode esperar que ano que vem vai ter coisa com nomes bem, bem legais. E eu tô até pensando se eu poderia contar, mas enfim, não, eu volto pra contar. Olha, gente, ele tá prometendo. Eu prometo. Ele E tá eu acabei de falar, prometendo. não prometo que não pode cumprir, por isso que eu não vou dizer. Então, tá bom. E, tá bom, pra encerrar, porque eu sei que você tá doido pra conhecer o Cowboys, eu queria te perguntar uma coisa. Que eu tô perguntando... Peraí, fala o que é Cowboys, porque... Ah, gente, Cowboys é um doido monte pra de conhecer homem. o Cowboys. É um monte de homem sem camisa. Sacanagem. Você me quebra muito. É uma... O pai de família agora. É uma casa típica que tem várias pessoas que dançam igualzinho, assim, numa pista de dança. É tipo uma balada, só que ela é mais... É uma balada country. Sabe aquela coisa bem coisa de filme, assim, cara? É bem legal. Você nunca foi lá? Não, eu fui. Você falou sobre conhecer, eu não quis te cortar. Desculpa, eu achei que você estava indo conhecer. Eu fui e eu achei muito legal, porque é meio isso, é uma coisa de filme. As pessoas dançando iguais, tal, é uma balada... E tem sinuca também, é uma balada bar, assim, é bem legal. É uma balada bar, meio uma mistura de boteco, só que assim, típico americano, com aquelas silveiradas, aquelas rãs gigantes, e a galera tudo, tipo, trajada mesmo. E ainda tem aquele carro monstro de truck que fica na porta. É bem legal. Bom, vou te perguntar, porque eu vou aproveitar que você Vamos ainda lá. não assistiu nenhum episódio, então você não sabe da pergunta, Tá bom. que é a pergunta final para todos os convidados. meu Deus. Se você pudesse mudar uma coisa no mundo, o que você mudaria? Caraca, eu mudaria que a empatia fosse obrigatório. Que as pessoas sempre, Conseguissem se colocar no lugar das antes outras. de agir, conseguissem vestir a roupa do outro. Seja no negócio, seja na vida. Para mim, eu acho que se mudasse isso no mundo, o mundo seria bem melhor, assim. Então, para mim, que empatia fosse obrigatório. Essa resposta eu ainda não tinha ouvido. Que legal. Que bom. Gostei. Que bom. Gostei. Parabéns. Obrigado. Gente, muito obrigada por ter assistido. Muito obrigada por ter vindo. Eu adorei fazer esse episódio com Imagina, você. obrigado Eu sou você. muito grata. Eu imagino. Eu fico muito feliz de estar aqui. Muito boa sorte ao Destravando Mike. E Obrigada. que seja incrível. Você é uma menina maravilhosa. Obrigada. Sei do quanto você batalha aqui também. Então, você tenha muito sucesso. Conte comigo que eu puder ajudar. E desculpa se foi muito confuso. Às vezes a gente conversando tantas coisas. E que, Eu assim, particularmente amei. Eu espero que todo mundo que bom. goste Eu também. também. Espero. Eu sei que se fosse algo só sobre o negócio, em 15 minutos mataria. Só que foi tão legal que a gente acabou se perdendo. Espero que eu tenha passado algumas coisas. Quem tiver qualquer dúvida também, pode falar comigo. Pode colocar nas redes sociais. A gente pode fazer uma live, quem também, sabe. claro, fica à vontade.
Mas pode colocar também minhas redes sociais, e-mail também. Eu te tá? marco nos cortes dos vídeos também, quando eu Perfeito, for lançar. maravilhoso. Contem comigo. E que eu volte mais por aqui. Tanto aqui com você. Você já prometeu, você não tem mais escolha. Exatamente. Eu vou e o Brasil e os Estados Unidos vão te manter aqui, Por ó. favor, minha filha. Na linha. Ganhar em dólar é bem melhor. Gente, muito obrigada por ter assistido. Esse foi o Destravando o Mike. Beijo pra vocês. Valeu.